Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 5h40, 40 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Depois de Chapecoense 2, de virada, hein? CRB 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro com o Giovanni Martinello. Aliás, um abraço pro Giovanni, que atende a gente sempre muito bem. Um abraço pro grande Giovanni. No ar, a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, para Ponte Preta e Oeste. Copa Paulista, segunda rodada Copa Paulista 2023. Hoje, feriadão, hein? Domingão hoje no estado de São Paulo, 9 de julho, feriado estadual. É só estudar um pouquinho da matéria que você vai saber, né? É que o pessoal não lembra que é feriado porque é domingo, né? Se fosse na segunda-feira, todo mundo ia saber que é feriado. Mas é feriado hoje, hein? 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista. Tá no ar a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Para você ligado conosco, sempre no oferecimento de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Iga Atacado, Store Colchões. Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Mega Sena, acumulada, hein? 36 milhões para a próxima quarta-feira. Faça suas apostas. Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. Jornada esportiva no ar, com a coordenação comercial do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. O Marcelo vai narrar o jogo, o Pedro Lino vai reportar, eu estarei aqui no comando da jornada esportiva, apresentando e ancorando essa jornada, trazendo também o placar ao vivo Futebol Interior. A nossa produção fica esperta aí que eu já vou chamar o primeiro intervalo, pra gente pagar um intervalo aqui e depois já pego o boa tarde de todo mundo que vai participar conosco aqui da jornada esportiva. Ó, redes sociais, Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior no Facebook, WhatsApp 989893526. É a segunda rodada da Copa Paulista para você, torcedor, ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. É o grupo 2 desta Copa Paulista. Ponte Preta, que vem de derrota, perdeu para a equipe do 15 de Piracicaba na semana passada pelo placar de 1-0 na sua estreia. O Oeste também perdeu, né? Perdeu para o Primavera pelo placar de 2-1 de virada em casa. As duas equipes em busca da recuperação na competição. A gente vai para o primeiro intervalo. Voltamos já com tudo de Ponte Oeste, Oeste Ponte, pela Copa Paulista 2023. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos.
Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 9 de julho, dia de número 195 do ano. Faltam 170 dias para terminar 2023. Bora lá, gente, com os destaques da nossa equipe. Agora, produção, coloca todo mundo na tela. Essa equipe bonita, maravilhosa. Parece que o repórter deu até um trato no cabelo, velho, pra aparecer na tela hoje. O repórter da galera, ainda sem vinheta. Mas vamos lá, hoje a vinheta você vai fazer. Você vai fazer a vinheta hoje. Sem o seu boa tarde, você é o homem vinheta. Vamos chamar o repórter da Ponte. Pedro Lino. Boa, grande Pedrinho, grande abraço pra você. Tudo bem, Pedro? Como é que tá? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Corsato. Isso, liga no meio. Isso. Boa tarde, Carlos Corsato. Tarde. Todos que estão na escuta aqui da transmissão entre Ponte Preta e Oeste. Deu um trato no cabelo, hein, velho? Ah, tive que cortar, né? Tava grande, ficou o Corsato. Ficou bacana, hein? Parabéns, hein? Valeu. A produção gostou, hein? O Corsato, a Ponte que vem de derrota para o 15 por 1-0 fora de casa. Esse jogo aconteceu na terça-feira, a gente transmitiu aqui nos canais de Futebol Interior. Exato. E o Christian Noto, artilheiro da Bezinha pela Inter de Bebedouro, estreia hoje. O Lucas Xavier também. E o Castro são as principais estreias, né? A Ponte Preta que vem de derrota. Vamos ver se hoje consegue uma vitória, né? Esse é o destaque da Macaca. E o Oeste, o que você destaca do time de Barueri? O Corsato, o Oeste que perdeu para o Primavera de virada por 2-1 e tenta a primeira vitória também hoje aqui no Moisés Lucarelli. Exato, as duas equipes vêm de derrotas. O Oeste em casa, a Ponte fora de casa para a equipe do 15 de Piracicaba. Bom, pelo meu aqui, 5 da tarde, mais 48 minutos. Deixa eu pegar o destaque do narrador do jogo, o narrador da partida. Ele tá com o celular na mão, o celular não fala, mas quem é ele? Felipe Marques. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. A vinheta é gigante, né? Dá pra sair do estúdio, voltar e sentar na cadeira e falar. Fala, Corsato, grande abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Carlos, abraço pra você, pro Pedro, pro nosso samurai, como diz o André Luiz, o Felipe Marques, e pra toda a nação Ponte Pretana. A expectativa é de que a Ponte faça um bom jogo. O primeiro tempo na estreia foi horroroso, o segundo tempo foi ok. Por pouco a Ponte não empata o jogo contra o 15 de Piracicaba, né? Espero que mantenha aquele nível de segundo tempo e com esses reforços aí que vão estar no time hoje, a gente espera que o time esteja ainda melhor e consiga um bom resultado, porque precisa da vitória, tá jogando em casa contra o Oeste, que também vem de derrota, Carlos. Beleza, esse o Marcelo vai narrar o jogo daqui a pouquinho. Anote aí, torcedor, no estádio Moisés Lucarelli, as primeiras imagens aqui do Majestoso. Torcida da Ponte, claro, né? Um jogo da Copa Paulista. Choveu o dia inteiro hoje em Campinas e toda a região. Tá frio. Domingão, 18 horas. Parece que a torcida ainda não abraçou esse time da Copa Paulista. Vamos
aguardar para ver os próximos jogos. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, o Pedro Lino vai escalar as equipes. Ponte Oeste, Oeste Ponte, aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. 5 da tarde, 52 minutos. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? Às 18 horas, segunda rodada. Série não, é a Copa Paulista, gente. Copa Paulista é a segunda rodada da Copa Paulista 2023. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Faltando 8 minutos para as 18 horas. A ponte do time que jogou contra o 15 Piracicaba são só 4 jogadores naquele time, hein? O resto, 7. Novidades no time do Edson Boaro. O Castro, que veio do Águia de Marabá, faz a sua estreia. O Lucas Xavier, ex-15 da cidade de Piracicaba, também faz a sua estreia. E o Christian Noto, artilheiro da Bezinha desse ano, aliás, 2 anos consecutivos, né? Internacional de Bebedouro esse ano, 10 jogos, 9 gols. O Christian Noto também faz a sua estreia no time do técnico Edson Boaro. Bom, faltando 7 minutos para as 18 horas. A ficha técnica do jogo vem em 30 segundos com o Pedro Lino para Prune Alimentos. Prune Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prune Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta que vem a campo com Vinícius, número 1, goleiro. Número 2, João Gabriel. Número 3,
Clebson. Número 4, Lucas Múfalo. E fechando a lateral esquerda, número 6, Neto. No meio, Castro, número 5. Eduardo, capitão, número 7. Keverton, número 8. E Lucas Xavier, número 10. No ataque, Christian Noto vai com a 9. E Hugo com a número 11, repeteco da macaca. Vinícius, João Gabriel, Clebson, Lucas Múfalo, Castro, Neto, Eduardo, Keverton, Christian Noto, Lucas Xavier e Hugo. E se o Edson Boaro quiser mexer, os reservas são número 12, Guilherme, número 13, Gabriel, número 14, Lucas Silva, número 15, Franklin, número 16, João Lucas, número 17, Henrique Caivano, número 18, Kleber, número 19, Yuri e o número 20, Nicolas Araújo, o blá blá. A Macaca que está na 5ª colocação no grupo 2. Um jogo, uma derrota. Não marcou nenhum gol, sofreu um, saldo negativo de -1. Próximo jogo da Ponte Preta, sábado que vem, em Bragança Paulista, 3 da tarde, contra o Bragantino. Pra mostrar futebol interior. E o Oeste vai a campo com Iago Oliveira no gol, número 1. Na lateral direita, Lázaro, número 2. Na zaga, Thiago Nunes, número 3. Diego Augusto, número 4. E fechando a lateral esquerda, Daniel Vansan, vai com a número 6. No meio, Bruno Miguel, número 5. Número 7, De Paula. Número 8, Diogo Freitas. Número 10, Portuga. No ataque, número 9, Lúcio Maranhão. E número 11, Reifit. E se o Sérgio Alexandro quiser mexer, os reservas do Oeste são número 12, Vinícius Lopes, número 13, Sandro Perpétuo, número 14, Lucas Almeida, número 15, Bruno Negueba, número 16, Davi Oliveira, número 17, Henrique Santos, número 18, Marcos, número 19, Wallace, número 20, Matheus Canhota, número 21, Pedro Arthur, número 22, Guilherme, número 23, Pedro Favoritos, o repeteco do Oeste Iago Oliveira, Lázaro, Thiago Nunes, Diego Augusto, Bruno Miguel e Daniel Vansan, De Paula, Diogo Freitas, Lúcio Maranhão e Portuga e Reifit. No banco, número 12, Vinícius Lopes, Sandro Perpétuo, Lucas Almeida, Bruno Negueba, Davi Oliveira, Henrique Santos, Marcos, Wallace, Matheus Canhota, Pedro Arthur, Guilherme e Pedro Favorito. O Oeste é o 4º colocado no grupo 2 desta Copa Paulista. Marcou um gol e sofreu 2. Saldo negativo de -1. Tá na frente da Ponte porque fez um gol, né? Por isso tá na frente da Ponte, não tem nenhum ponto ganho também. Próximo jogo do Oeste vai ser sexta-feira que vem, dia 14, às 7 da noite. O adversário, o 15 da cidade de Piracicaba. Arbitragem. No apito, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos e os assistentes são Claudenir Donizete Gonçalves da Silva e Bruno Nunes de Moraes. E o quarto árbitro, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Legal. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes definidas. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O jogo marcado para as 18 horas. Você participa, torcedor. Manda mensagem pra gente no YouTube, no Facebook. Deixa lá sua mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada aqui nos confrontos, né, desta rodada, desta segunda rodada do Campeonato Copa Paulista. O Akira Miyamoto tá com a gente aqui no YouTube, tá dizendo boa noite, time FI, Lucas Xavier e Christian estreando, boa notícia, mas poderiam reforçar quem não vem sendo aproveitado na Série B. Bora, nega, o time treinou pra hoje, será? Tá dizendo aqui o Cadu, Osmar Dangar, boa tarde a todos. Valeu, Osmar. Gustavo Carvalho, acredito que alguns jogadores possam reforçar o time futuramente. Olho nesse Castro, hein, gente? Esse Castro, eu tenho boas informações a respeito dele. Ele começou jogando como zagueiro, né? Jogou em times de menor expressão lá do Rio de Janeiro, Portuguesa, Volta Redonda, né? E depois, quando foi agora lá pro Pará, foi campeão estadual com o Águia de Marabá e um dos principais jogadores do time do Águia de Marabá. Ele tem 28 anos, começou sua carreira como zagueiro, mas quando foi para a volância,
achou a sua posição. Tem muito boas referências a respeito desse jogador. O Lucas Xavier a gente conhece, né? Aquele jogador que jogou pelo 15 de Piracicaba, inclusive fez até gol contra a Ponte Preta, é atacante de beirada de campo. E o Christian Noto vem muito bem reverenciado, né? Afinal de contas, 2 anos consecutivos artilheiro da Bezinha, 2022 e 2023, né? O Christian Noto, portanto, né? São jogadores importantes e aí para que a Ponte contratou, né? Na zaga, a Ponte muda a sua zaga. A zaga da Ponte no jogo passado não foi bem, mas, gente, são garotos, né? Jogadores de 19 e 18 anos na zaga da Ponte no último jogo, jogando contra o time profissional do 15 de Piracicaba, a gente tem que entender. Hoje uma zaga um pouco mais experiente com o Clebson e o Lucas Múfalo. O João Gabriel, lateral que já jogou no jogo passado, é um lateral ok. O Vinícius, bom goleiro, mostrou segurança no jogo anterior. O Eduardo é o capitão do time, jogador que sabe sair jogando, né? Esse Keverton, a gente vai ver o jogo dele hoje. E o Hugo foi, né, do time que entrou jogando, o atacante que mais deu trabalho para a zaga do 15 de Piracicaba. A bola vai rolar e para comandar 90 minutos mais acréscimos de muita emoção, os canais Futebol Interior tem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Tá tudo bem aí? Seja muito bem-vindo. Um grande abraço pra você, internauta torcedor aqui nos canais Futebol Interior. Vai rolar a bola Copa Paulista 2023. Segunda rodada no Majestoso. Tem Ponte Preta e Oeste. As duas equipes que estrearam com derrota neste campeonato vale vaga pra Copa do Brasil. A Ponte está no grupo 2. O Carlos já trouxe todas as informações. Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Seja muito bem-vindo à Ponte Preta toda de branco. O time do Oeste com seu uniforme rubro-negro, calção, meias pretas e a camisa nas cores preta e vermelha. Parece o Flamengo, o uniforme do time do Oeste. Posse de bola para o time do Oeste. O Oeste está no campo de ataque, tem uma falta agora. Primeira do jogo, aqui pelo lado esquerdo, falta para o time do Oeste, da cidade de Barueri, que já foi... do interior de São Paulo, de Itápolis, para a bola número 11, Rei Fit, atacando pro gol dos portões de entrada do estádio Moisés do Carelli, o time do Oeste. Seja bem-vindo, você que tá junto com a gente. Rei Fit, perna esquerda pra bola, chuveirou na boca do gol, fica aquela muvuca dentro da grande área, a zaga afasta, Vansan chega, o capitão da equipe do Oeste para tirar dali, a zaga da Ponte afasta, o perigo tira. Aí vem aqui pro campo de ataque, na recuperação, o Bruno Miguel, volante, joga essa bola de novo na frente, é pro Lúcio Maranhão com ele, antes a zaga da Ponte com o Lucas. Chega, mete o pé na bola, tira dali, manda a bola pra linha de lado. Lateral, posse de bola, campo de ataque favorece o time do Oeste. O estádio da Ponte Preta, realmente a iluminação à noite fica mais complicada, né? Mas isso aí não tem culpa a iluminação do estádio, não. Isso aí é a imagem da transmissão, TV. É a imagem da federação. Não vamos cornetar a iluminação do estádio da Ponte, não. Isso aí é a transmissão que, ó, vamos combinar. A transmissão hoje tá uma M, hein? Tá bem escura. A Ponte toda de branco, né? Com a faixa preta no peito. Vem Macaca, campo de defesa. A Ponte ainda não passou do meio campo. Bola com Clebson. Clebson solta na direita para João Gabriel. João Gabriel domina, solta a bola na frente. Era pro Lucas, atacante da Macaca. Ele que veio do 15 de Piracicaba, perdeu a bola, voltou, sobrou pro time da Ponte. Eduardo, capitão da Ponte, pra cima dele o 7. De 7 para 7. O 7 do Oeste é o De Paula. E ele chegou derrubando. Ali o capitão da Ponte. Tá parado o jogo, Pedro. Tá parado o jogo, Corsato. Falta no Eduardo. Eu conversei essa semana com o Eduardo, Corsato. Ele me disse que a equipe não jogou tão bem no primeiro jogo, né? Mas com as novas contratações, eles vão dar o sangue e vai fazer com que a Ponte Preta saia campeã dessa Copa Paulista. É isso, lembrando que nesse grupo 2 equipes passam para a próxima fase. Isso, né? São 2 times que passam direto para a próxima fase. Olha a Ponte aí, Marcelo. Ponte, bola para dentro da grande área, sobe a zaga para tirar dali, deu rebote, olha a Macaca, chega na recuperação. O time do Oeste com o De Paula, segue, Carlos. São os 2 primeiros colocados de cada grupo, são 3 grupos de 6 equipes, né? Então os 2 primeiros de cada grupo passam direto e os 2 melhores terceiros colocados no geral também passam, formando aí
8 equipes para a segunda fase. É por isso que é bom fazer bastante ponto, né? Porque vai que pega um grupo aí que o pessoal sai muito na frente, se você fazer bastante ponto, você fica na terceira colocação, mas você fica tranquilo, sabe que você vai se classificar para a próxima fase. Domina o time da Ponte aqui no campo intermediário, bora com o Keverton. Keverton dominou, tocou a bola pelo lado esquerdo para Neto, foi virar o jogo da esquerda para a direita. O lateral já tinha passado aqui, o lateral da Ponte, João Gabriel, a bola se perdeu, foi embora. Lateral, posse de bola para o time do Oeste aqui no campo intermediário. O árbitro da partida é o Fabiano Monteiro dos Santos, novinho, hein? 25 anos. Administrador de empresas, formado em 2017. Auxiliar número 1, Claudenir Donizete Gonçalves da Silva, tem 47 anos. É metalúrgico, formado em 2005. O auxiliar número 2 é o Bruno Nunes de Moraes, 28 anos. Não tem profissão. Pelo menos não está informado no site da Federação Paulista. Foi formado em 2017. E o quarto árbitro é o Flávio Roberto Ribeiro, tem 27 anos. Tem analista de vídeo. Eu não sei por que você não tem VAR, né? Mas a federação coloca um analista de vídeo. E agora o jogo tá parado, o jogador do Oeste tá caído lá no campo de defesa. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Eu tô no YouTube, viu? Mande mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse. Abraço pro Frank Francisco, nosso comentarista. Abraço, Frank. Gustavo Carvalho, tá com a gente. A Vanessa Souza tá perguntando por que a Ponte tá com o time todo reserva. O time da Copa Paulista é diferente do time da Série B, viu, Vanessa? O Gustavo já respondeu pra ela aqui, mas obrigado a todo mundo que tá participando. O Akira Miyamoto também, eu mesmo já mandei um monte de bolinhas lá também no chat do YouTube. Eu estou na transmissão aqui, também estou lá no YouTube junto com você. É posse de bola pro time do Oeste aqui no campo de defesa. Bola recuada pelo Diego Augusto, pro goleirão do Oeste, que é o Iago Oliveira. Iago Oliveira solta essa bola pro seu zagueiro Thiago Silva, mete o pé na bola. Thiago Silva, mas não é aquele, hein? Aquele tá jogando no futebol inglês. Posse de bola pro time da Ponte, perdeu, recupera o time do Oeste. Vem o time do Oeste, campo ofensivo, bola com o Diogo Freitas. Solta a bola pelo lado esquerdo pro experiente Daniel Vansan, que é o capitão do time. Solta a bola um pouco mais à frente ali pro jogador que é o De Paula. Pensa, domina, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando o time do Oeste. Bola com o zagueiro número 4, Diego Augusto. Ele dominou, soltou a bola pela direita para Thiago Silva. O Lázaro já foi lá pro campo de ataque, ele enfiou essa bola no campo ofensivo para ninguém. Menor pro goleiro da Macaco, Vinícius. Eu entendi, Carlos, Pedro, que o Henrique, que tá com a 17 hoje no banco de reservas, tinha que ser titular desse time pelo que ele jogou no primeiro jogo, né? Porque foi ele que jogou aquela bola na trave. Quando ele entrou, o time melhorou contra o 15 de Piracicaba. Pega bem na bola, é um jogador insinuante. Entendia que deveria ser titular do time hoje. É que são 7 alterações, né? E, por exemplo, hoje quem tá jogando na função do Yuri é o Lucas Xavier, né? Inclusive tá até com a camisa número 10. Então ele tem outras opções, né, Marcelo? E o Henrique é um jogador sub-20, né? Então é um jogador que ainda tá pegando cancha aí, mas eu tô contigo. No segundo tempo ele jogou muito, foi um dos principais jogadores da Ponte na derrota pro 15. Melhorou muito o time. O Hora da Macaca com Carlos Corsato tá ligado, tá na transmissão e tá ligado. O Aparecido Alves tá com a gente. Frank na área, se derrubar é pênalti. Valeu, Aparecido, obrigado. Lucas de Souza, salve família. Salve, salve Lucas Souza. Grande narrador aqui dos canais Futebol Interior, lateral, posse de bola pro time do Oeste. Vai o Vansan, joga essa bola dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira De Paula. Vai bater pro gol, tira a zaga da Ponte, volta, sobra com De Paula. Que muvuca, hein? Aí chegou por ali o João Gabriel, meteu o pé na bola, a bola se perde, vai embora, bateu por último no atacante do Oeste, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. YouTube. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ai, a constância do trabalho às vezes faz isso. Olha a Ponte, de longe, a batida pro gol! Pra fora do gol, a bola se perde, vai embora, o chute veio de longe, foi embora, quase o primeiro da Ponte na primeira chegada legal da Macaca aí, Pedro Lino. Quase o primeiro gol, Corsato, acho que o câmera perdeu o lance da transmissão. Não, ali. A transmissão até agora, pelo amor de Deus. A transmissão, o câmera perdeu o lance ali, mas foi um belo chute. Tô com dó do Marcelo, tô com dó do narrador, viu? Tá escuro, tá um breu e o câmera não acompanha a bola, né? Se o cara sai comemorando, eu ia gritar gol, né? Mas eles realmente não mostraram o lance. A Ponte vem de novo, campo de ataque, bola enfiada na frente, chega a recuperação. É do time do Oeste. A bola volta, sobra pro time de Barueri, com o número 10, que é o
Portuga. Esse Portuga jogou na Portuguesa. Enfiou, tocou bola pro Maranhão. Livre, leve, solto. Tá impedido. Sorte nossa, hein? Porque ele já estava invadindo a grande área, livre de marcação no meio dos zagueiros ali. O auxiliar, o número 2, levantou um instrumento, Bruno Nunes de Moraes marcando impedimento, Pedro. Belíssimo passe do Oeste agora, Corsato. Se não fosse o árbitro, acho que abriria o placar, hein? Ainda bem que estava impedido lá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jung Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Painel eletrônico dos canais Futebol Interior no comando do nosso Felipe Marques. O Samurai. O Samurai Felipe Marques, metendo o dedo nos botões ali da mesa de som. Aliás, chique a nossa mesa de som, hein? Chique, foi cara, mas é chique. Posse de bola pra Ponte, bola enfiada na frente pro Christian. Chega antes dele a recuperação da zaga da equipe do Oeste com o Diego Augusto. Tirou, a bola voltou, sobrou aqui pro Vansan. Mete o pezão na bola, mandou um bico lá pro jogador do Oeste. A zaga da Ponte tira, mas com defeito. A bola sobrou pro time do Oeste. Domina por ali o Lúcio Maranhão, toca pro Rei Fit. Rei Fit dominou, vem pro campo ofensivo. Tocou a bola pro Vansan. Falta. A marcar a falta em cima do jogador da equipe do Oeste. O árbitro da partida marca a falta ali do 5 da Macaca. O 5 da Macaca é o Castro. E ele fez a falta pra cima do jogador do Oeste que tá caído aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo, viu, Pedro Lino? O número 5, o Castro, fez a falta, Corsato. O jogador do Oeste tá caído ali e vem bola perigosa na área, viu? Ó, você que tá no YouTube, Futebol Interior, no Rumble, Futebol Interior, no Facebook, Futebol Interior, é muito bom ter você. Você que tá no YouTube, se inscreva no nosso canal, mete um joinha se tá gostando da transmissão, se não tá gostando, mete um negativo, aqui somos democráticos, não tem problema. O importante é que você se manifeste, porque aí o YouTube vai colocando a gente lá na frente e vai mostrando também pra mais torcedores, pra você que gosta da Ponte Preta, pra você que não gosta da Macaca, pra você que é torcedor do Oeste. Tamo junto, vem pra cá, vem pra nossa transmissão. É falta pro time do Oeste, me parece o Vansan. É ele que vai pra bola ali. O capitão da equipe do Oeste. Autorizado pra bola, perna esquerda, chuveirou, na boca do gol, um murro na bola do goleiro da Ponte, bateu no zagueiro, foi embora, escanteio. Vinícius, ele foi dar um soco na bola, mas quase fogo amigo ali. A bola se perdeu, foi embora, escanteio, Pedro. Corsato, belíssimo cruzamento do Oeste agora, o Vinícius meio que comeu bola ali, escanteio pro Oeste. Escanteio pro time do Oeste. Posse de bola pro Rubrão. Pro Oeste de Barueri. Escanteio pro time do Oeste. Vai pra bola ali o jaqueta número 10, o Portuga. Todo mundo se pegando dentro da grande área. O árbitro da partida vai lá pedir pro pessoal se acalmar. Vai pra bola. Autorizado. Perna direita. Chuveirou na boca do gol. Maranhão pintou o gol. Bateu. Já era. Gol do Oeste! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 10 minutos passados deste primeiro tempo. Bola pelo lado direito. Cruzamento de escanteio, subiu todo mundo, a bola ficou viva. Na boa. Me parece pro número 5 do Oeste, o Bruno Miguel. Pra mandar essa bola pro fundo da rede. Tá aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli. Comemora o time do Oeste e se lamenta o torcedor da Ponte Preta. Número 3. Número 3, o Thiago Silva. Mandou a bola pro fundo da rede. Gol do Oeste, marca de 10 minutos passados do primeiro tempo, 1 pro Oeste, 0 pra Ponte, gol dele, 3, Thiago Silva. Pedro, detalhe, selfie do gol. Corsato, o belo cruzamento do Portuga na zaga da Ponte, a zaga da Ponte meio que dormiu no lance, o Thiago Nunes foi lá e partiu pro abraço, né? 1-0 pro Oeste, mais uma vez a zaga da Ponte falhando no jogo. Número 3 do Oeste é Thiago Silva Nunes. Vocês chamam do jeito que vocês quiserem aí. Aqui tá Thiago Nunes. Na papeleta que mandaram aqui tá Thiago Silva Nunes. Então eu tá falei... os 3 nomes aqui. Tá o nome completo deles. Chama de Thiago, tá tudo certo. É porque deve ter outro Thiago nesse time aí, porque senão eles não iam colocar esse monte de nome. Tem todo mundo com 2 nomes aqui, Marcelo. Vinícius Lopes, Henrique Santos, Davi Oliveira, Reift Alves, Daniel Vansan, Iago Oliveira, tudo com 2 nomes. Então tá bom. Então, e o Thiago tá o nome completo dele. É o mesmo cara, então. É o Thiago. mesmo.
Thiago, número 3, foi pra rede. Pra mim, uma bobeira da zaga da Ponte. Ficou comprando bobo e vendendo pasmado lá, hein, Carlos? Dá pra ver nitidamente que o time da Ponte não tem entrosamento, né? Os caras batem cabeça. A zaga foi o que fez, bate cabeça, tanto que o camisa número 3, o Thiago Silva Nunes, zagueiro, ele é de 1998, nasceu no dia 21 de agosto de 1998, tem 25 anos, apareceu sozinho e completou como quis pro fundo da rede. 1-0, o Oeste é melhor em campo, merece a vitória. Vamos ver se a Ponte chega no empate. Lá pelo lado esquerdo, vem pra bola, Neto pedalou pra lá, pra cá, tenta fazer o cruzamento, é travado pela marcação. Ele fica com a bola ainda, tentou fazer a jogada, chegou ali o lateral do Oeste. Eu achei que foi falta, mas o árbitro deu lateral pro Oeste. Tá caído o jogador da Ponte, o Neto meia dúzia, eu achei que o Lázaro chegou forte fazendo a falta, hein, Pedro? Foi forte, o jogador da Ponte tá caído ali, Corsato, eu não consigo ver quem que é agora. É o 6. Mas, ô Corsato, o lance do gol do Oeste foi a mesma coisa do lance do gol do 15 de Piracicaba na terça-feira, né? Bola alta. Bola alta, parada de escanteio. Você tem que marcar, né? Você não pode marcar a bola, você tem que marcar o jogador, né? Aí o cara é zagueiro, se o cara vai pra lá é porque você tem que marcar o cara. Ninguém marca, subiram 3 numa mesma bola, a bola pipocou lá. Enfim, é o mesmo começo do jogo contra o 15. Um horror, né? A Ponte demorou quase 10 minutos pra chegar no ataque. E aí o Oeste manda no jogo, o Carlos falou, o Oeste merece o resultado 1-0. Vamos aguardar, aí tem que melhorar o time, né? Claro, a gente entende a falta de entrosamento, mas se você começa um campeonato que você quer chegar ali na próxima fase com 2 derrotas, depois fica muito difícil de recuperar, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Vamos pro jogo, Macaquinha. Bola pra dentro da grande área. Cruzamento do Neto na boca do gol. Era pro Christian. Sobe a zaga do Oeste pra tirar. Vai sobrar aqui no campo intermediário. Pertinho da divisória do gramado. Zagueirão. Fez a finta bonita ali agora, hein? O Clebson mostrou recurso. Saiu bem do Portuga. Solta essa bola no meio pro Eduardo. Dominou, trabalhou, tocou pro Lucas. Tentou na cavadinha dentro da grande área. Subiu, a zaga tirou. A bola volta, pinga, cai dentro da grande área. Mete o pé na bola, tira dali o Bruno Miguel. Tira dali o Bruno Miguel. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte Preta. Neto recua, essa bola toca pro Clebson. Encosta na marcação dele ali o Portuga do Oeste. O Clebson na cavadinha vai jogar essa bola aqui no campo ofensivo. Ele procurava por ali o Christian. Bate na cabeça do Vansan. A bola voltou, sobrou pro Christian. Opa! Jogador do Oeste chegou com o pé alto ali, hein? Chegou com o pé alto pra cima do atleta da Ponte Preta. O jogo tá parado. Me parece o Keverton caído ali no gramado. Já tem cartão na mão do árbitro. É o 8 da Ponte que tá caído lá, o Pedro. É o Keverton que tá caído lá, o Corsato. Só descobri quem foi amarelado no Oeste aqui. Também tá caído, também sentiu, hein? Sentiu também, né? Também sentiu. Tá com a chuteira amarela também, a cor desse cartão aqui, ó, o jogador do Oeste, ó. Ô Corsato, você pegou esse cartão com o Mineirinho? Não, esse cartão aqui foi um presente que eu ganhei há 2 anos atrás. De Elson Mariano. Elson Mariano. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz do Vale, tá acompanhando a gente. Fala, meu amigo! Abraço pra você, Luizão. Boa transmissão e grande abraço, obrigado. Boa noite, meninos. Cheguei, tá dizendo a Vivi. A Edna Silva, vai Ponte. Vamos virar pra 3-1. Pra 3-1. Ah, eu gostaria, viu, ô Edna? Obrigado, querida. O jogo tá parado. Falta pra Ponte Preta. O número 8 tá fora do gramado ali. Corsato, o número 7, De Paula, do Oeste, foi amarelado. O De Paula. Portanto, o primeiro amarelo do jogo pro De Paula. 16 minutos e 40. 16 e 40 passados deste primeiro tempo. Segue 1-0 pro time do Oeste. Vai pra bola ali o jogador da Ponte, que é o Keverton. Perna esquerda. Chuveirou na boca do gol dentro da grande área. Pega o goleiro. Quase que sobra ali pros zagueiros da Ponte Preta. O goleirão estava atento, fez a defesa. O arqueiro Iago Oliveira do Oeste. Pedro. Belíssima cobrança de falta do Keverton, Corsato, mas o goleirão Iago Oliveira estava esperto e segue 1-0 pro Oeste no estádio Moisés Lucarelli. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar.
17 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Copa Paulista, segunda rodada no Majestoso. Te contei, não? Confere aí no placar. 0 pra nós, 0 pra Ponte, 1 pro Oeste. Carlos. Mais cedo, transmitimos com a Rádio Oeste Capital, vitória da Chapecoense de virada pra cima do CRB. 2 pra Chape, 1 pra equipe do CRB. Ontem a Ponte Preta venceu o Avaí, fora de casa, terceira vitória consecutiva na Série B por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Sou eu com você aqui nos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a Macaca. Seja muito bem-vindo comigo, Carlos Corsato, Pedro Lino e também Felipe Marques na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. A Edna tá perguntando, tem transmissão com imagens? Aqui no Futebol Interior, sem imagens. Só o áudio, você vê esses bonitões aqui na tela, viu, minha querida? É isso, e só. E só? E só, lógico, vai ficar fazendo propaganda pros outros. Tá bom. É bobo. Pergunta pra eles se eles fazem propaganda pra gente lá nessa. Nunca. Não vai fazer, então... menino novo você, né? É só aqui e acabou. Deixa eu dar um destaque pra você, cara. Nossa, vou falar. você tá amargo, não, mas hein? tem coisa que eu preciso ensinar, pô. Você tá azedo, Começou hoje no rádio, ou tem Corsato? coisa que eu preciso ensinar. O dia que eles falar da gente, a gente fala deles. Não, mas não é assim, pô. Vamos informar. Tem transmissão no YouTube da Federação Paulista. Tem que procurar aí. Quer dizer... Não adiantou nada, né? Em casa, quando eu falo pros gatos, os gatos não vai, imagina aqui, né? Esse Lúcio Maranhão aí é o jogador mais velho em campo, viu, o Corsato? O centroavante da equipe do Oeste. Ele tem 34 anos de idade. Olha o Oeste, bola aqui pelo lado esquerdo, depois você vê a idade do Vansan pra mim, o capitão do time, ele que jogou essa bola dentro da grande área, sobe o goleiro da Ponte Preta, o Vinícius, pra pegar, experiente o Vansan, capitão da equipe, a Ponte vem de novo, campo de ataque, bola enfiada na frente pra ele, pro Lucas, meteu a cabeça na bola, tirou dali, o jogador do Oeste, número 4, Diego Augusto, a bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta, a Ponte perde o jogo, o Oeste vence 1-0, o gol foi do Thiago Silva Nunes, o zagueiro da equipe do Oeste, vai Macaquinha, vai Ponte, João Gabriel tocou a bola pro Lucas, Lucas dominou, Xavier tocou pro João Gabriel, cruzou na boca do gol, sobe por ali o ataque da Ponte, vem o chute na entrada da grande área, na meia-lua da grande área, do jeito que a bola veio, o atacante da Ponte tava de costas, né, mas ele falou, eu vou me consagrar, meteu um balão na bola, ela subiu, caiu atrás do gol do goleiro do Oeste, rapaz, quase que essa bola entra, hein, Pedro? Quase que a bola entra, Corsato, mas o goleiro Iago tava esperto no lance, segue 1-0 pro Oeste, no estádio Moisés Lucarelli. Neuci Lucato, olá amigos Ponte Pretanos, Neuci, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a Edna tá mandando um salve para o tio Maurício, tá bom então. Ela mandou um salve para o Mu, tio Maurício, tá certo. Mais conhecido como Mu. Um abraço, viu, Edna? Seja bem-vinda, minha querida. Posse de bola pro time do Oeste, bola com o Diego Augusto. O Oeste vence o jogo. Lembrando que as duas equipes perderam na primeira rodada, então precisam da recuperação. A bola com o time do Oeste aqui no campo defensivo, com o Bruno Miguel. Agora tá no campo ofensivo. Ele jogou essa bola lá no campo de ataque pro Rei Fit. Rei Fit trabalhando ali pelo outro lado. A bola sobrou pra Ponte, perdeu. Recupera o time do Oeste. Vem bola pra dentro da grande área. Cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte Preta. Primeiro a bola bateu no jogador da Ponte, meio que sem querer ali na coxa. E aí na sequência o zagueirão da Ponte, Lucas, meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora, mas o ataque continua sendo deles. Lateral, posse de bola, lado direito, favorece o Rubrão, o time do Oeste, bola com o Lázaro. Lázaro vai pra essa bola, na cobrança do lateral. Tocou a bola pro volante, o Bruno Miguel, que vem dar uma força aqui no ataque. Solta a bola na frente, era pro Portuga, chega a zaga da Ponte, tira. Bola volta, sobra com o Neto. Neto dominou, tocou a bola pro número 8 da Macaca, que é o Keverton. Ele domina, solta a bola um pouco mais atrás, vai dominando o time da Ponte. A bola volta pra ele de novo, ele vira o jogo, toca da esquerda aqui pra direita. Põe nos pés do João Gabriel, tem o domínio. Pra cima dele vai o De Paula, que já tomou cartão. A bola volta, sobra pro zagueiro da equipe da Ponte. O Clepson, o Lucas, o Mufalo tá pedindo. Aí ele domina, solta a bola pro capitão da Ponte, que é o Eduardo. Ele domina com a esquerda, com a direita, ele toca lá do outro lado, lado esquerdo, pro apoio do lateral da Ponte. Vem pro cruzamento por ali, o Neto bate no costado do atleta do Oeste. Corsato. Sobra pro time do Oeste, bola enfiada no comando.
era ali pro Portuga, que ficou pé da vida com o lançamento, nem foi, desistiu de ir, melhor pro zagueiro da Ponte. Vai, Pedro. Você que está no chat do YouTube aqui, deixe seu like aqui embaixo aqui, pra ajudar a gente na transmissão. Só deixar o like aqui que é mais fácil e ajuda a gente na transmissão, a crescer a transmissão aqui. É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É isso, obrigado você que está ouvindo a gente. O Vanderlei, coloca o Iago Moreto, que está no Sub-23, lá no Palmeiras, vem emprestado de Poços de Caldas. Tá bom, Vanderlei, abraço pra você, viu? Seja bem-vindo. Posse de bola pro time da Ponte Preta, a bola fica com o time do Oeste, vem pra bola o Vansan. Saiu com bola e tudo, o árbitro deu lateral pra Ponte. Tem pressa, bate na bola ali o Keverton, soltou essa bola na frente pro Lucas, não teve domínio, chega a zaga do Oeste, tira. Ela cai no meio pro Portuga, põe no peito, põe na grama. Chama ela de meu bem, solta essa bola aqui pelo lado direito, vai trabalhando o time do Oeste. A bola por ali com o Diogo Freitas, ele domina, solta a bola um pouco mais atrás pro zagueiro Thiago. Thiago fez o gol, é da equipe do Oeste, tocou pro Diego Augusto. Diego Augusto é o quarto back, solta essa bola, enfia na frente pro capitão Daniel Vansan. Tocou a bola no meio pro Portuga, agora foi o Portuga que abusou, hein? Mandou a bola muito forte ali pro De Paula, que nem foi pra bola. A bola se perde. Não deixa sair. O zagueiro da Ponte fica com ela. O zagueirão da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões. Loja da Fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho. No Maria Antônia, em Sumaré. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a nossa transmissão aqui, Canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, Rumble. Também, é lógico, no nosso canal de áudio, no site, no Placar ao Vivo. Muitas são as possibilidades para você nos acompanhar. Vem Macaca, vem Ponte Preta, tá perdendo o jogo, bola enfiada na frente no comando. Chega a zaga da equipe do Oeste. Tira dali, ela cai pro time do Oeste, bola com o Portuga, número 10, toca a bola para Daniel Vansan. Vansan domina, Eduardo encosta na marcação. O volantão, o capitão da equipe da Ponte, soltou essa bola no meio, chegou, fez a falta o Lucas. Lucas Xavier fez a falta, o árbitro marca a falta pra cima do jogador Bruno Miguel, da equipe do Oeste. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente, cara. Coisas que nem Laurinha explica. Posse de bola pro time do Oeste, bola enfiada na frente. O árbitro pegou uma irregularidade lá. Eu acho que ele pegou uma falta pro time do Oeste, hein? Até o câmera chegar na jogada. Essa transmissão, com todo respeito, hein? Que coisa horrorosa, hein? Meu pai, hein? Jesus, eu tô com dó de você, Marcelo. Ele acertou, o narrador acertou, foi falta, aqui no começo da jogada. O árbitro marcou uma falta, você vai mais ou menos no feeling, mas às vezes a gente pode errar, viu? É posse de bola pro time do Oeste. E aí, Carlos, você tá gostando do jogo? Tá gostando do que tá vendo? Não, da Ponte não. A Ponte mostra um time totalmente desentrosado. E assim, sem querer cornetar muito, né? O que é normal, né? O time já jogou contra o 15 de Piracicaba na terça-feira com uma semana de treinamento. Os caras se encontraram, treinaram uma semana e jogaram. E aí agora você troca 7 jogadores de uma vez só. Se tinha uma possibilidade de algum entrosamento, aquele jogo contra o 15 de Piracicaba serviu pra quê? Pra nada. Se tinha alguma possibilidade de entrosamento, o entrosamento foi pra casa do chapéu. Você troca 7 jogadores de um time pro outro, né? Então a Ponte mostra nesse momento que não tem entrosamento algum. É normal. Agora, o seguinte, o investimento da Ponte para esse campeonato, né, nesse momento, o que está mostrando dentro de campo é terrível, né? Porque por enquanto o que nós temos são 2 jogos, 2 derrotas. Ah, Corsato, não terminou ainda o jogo, eu sei, não acabou. Mas por enquanto, péssimo. Vamos lá, Christian, solta essa bola, toca, bola aqui pro Neto, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Bate na zaga, vai embora, chegou bem a Ponte, o Christian tocou pro Keverton, que deu pro Neto. O Neto tentou jogar na frente, era pro Christian de novo. Aí chegou a zaga do Oeste, meteu o pé na bola, tirou da liga, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. E pra mim, pelo menos desses 20 e poucos minutos que eu tô vendo de jogo, o Oeste é até melhor do que o 15, né?
É melhor do que o 15. A Ponte dá azar até nisso, que pega um time mais forte na segunda rodada. Posse de bola pro time do Oeste. Pelo menos é mais experiente, né? Me parece mais experiente do que o time do 15. Tem bastante nome conhecido nesse time do Oeste, É. viu? O De Paula. O Vansan. O Vansan é conhecido Portugal. O Rei Fit já rodou bastante também. O próprio Maranhão, né? Que o Carlos falou que é o mais velho do time. É, tem bastante nome conhecido. O Pedro Favorito também, que tá no banco de reservas. O Sandro Perpétuo também. Tem bastante nome conhecido desse time do Oeste, viu? É, e aquilo, pra mim é um time mais entrosado até do que o 15. É. Olha a Ponte, vem de novo, campo de ataque, bola enfiada na frente. Chega a zaga da equipe do Oeste pra tirar dali. Tava na bola o número 11 da Ponte, o Hugo. Tentou fazer essa jogada, não conseguiu. Aquela tacada de sinuca, chegou a zaga, tirou. Já você fala, Pedro, porque aqui vem os caras, vem o Oeste, lado esquerdo. Chega no carrinho, Neto. Mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral. Vai, Pedro. A Vivi Vicente aqui, boa noite, menino, cheguei. Fala, Vivi. Eu já tinha mandado o recado da Vivi, eu Ela acho. mandou de novo aqui no meu Facebook. Boa, querida. Obrigado pela audiência, viu? Já a gente vai falar mais aqui do YouTube. 28 minutos e 20 passados do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jung Esportes é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Vem os caras pro campo de ataque, bola enfiada no comando, sobe a zaga da Ponte. Agora mandou bem ali o zagueirão da Macaca. O Clepson meteu a cabeça na bola, só que é escanteio pra eles, pro Oeste, e assim eles fizeram o primeiro gol do jogo, hein, Pedro? Outro escanteio pro Oeste, o Corsato, Portuga na bola, belíssimo cruzamento. O zagueiro Clebson da Ponte esperto segue 1-0 para o Oeste no estádio Moisés Lucarelli. O Diogo Freitas, é ele que vai pra bola, pra cobrança do escanteio pelo lado direito. 29 minutos passados do primeiro tempo, segue 1-0 pro time do Oeste, é Copa Paulista, aqui nos canais Futebol Interior. Bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta pra tirar dali. Aí o Lucas Xavier dominou, soltou essa bola aqui pelo lado direito, vem Macaca. O número 8 da Ponte, que é o Keverton, solta a bola na frente pro Lucas, passe errado, meu filho, presta atenção no serviço, deu errado, melhor pro Oeste, mas também passe errado. O Oeste fez a mesma coisa que a Ponte deu de presente pro Oeste, o Oeste deu de presente pra Ponte, na sequência a bola se perde e vai embora. Lateral, campo de defesa, favorece a Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. É isso, você ligado com a gente. Atenção, torcedor. Tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 30 minutos passados, primeiro tempo de jogo, campeonato da Copa Paulista 2023, segunda rodada, placar do Majestoso. Confere comigo, 1 pro Oeste, Thiago Silva Nunes. O Thiago foi pra rede. 0 pra Macaca, viu, Carlos? Tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sport Mirassol, 30 minutos passados do primeiro tempo, vão empatando 0-0. Amanhã também pela Série B, Vila Nova e Vitória. Bola rolando, comecinho de jogo, Série A Campeonato Brasileiro, Grêmio e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense correm atrás da bola. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca, vem de novo a Ponte Preta, quero o gol de empate, bola pela esquerda com o Neto. Neto domina, toca essa bola pro Hugo. Hugo dominou, meteu pro Eduardo. Daí, Eduardo, bate pro gol, Eduardo. Bate pro gol. Eduardo bateu. Eduardo bateu, mas essa pegou bola legal, foi hein? direto na linha do trem, hein, Corsato? Ah, mais ou menos, hein, Pedro? Foi longe, hein? Foi longe, tiro de meta pro Oeste. É, pelo menos tentou bater pro gol, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Manda abraço aqui pro Vanderlei Farias. Quem mais tá com a gente aqui? O Rutra tá dizendo que o Pedro tá mandando muito bem. Vale, ô Rutra, você não sabe da missa metade. O homem já foi no cinema hoje, já foi no cabeleireiro. Ih, o domingo dele foi intenso. Foi intenso, viu, Rutra? Deixa eu ver quem mais. João, a gente sofre com o time da B, agora sofre com esse. Fazer o quê, né? É vida de Ponte Pretano. Se bem que o time da B, da Série B, são 3 vitórias seguidas, viu? É o momento que a gente tem que desfrutar, cara. Não, e os caras estão querendo derrubar o técnico. São 3 vitórias seguidas, ó, 3. Em 13 jogos,
A Ponte conseguiu 12 pontos. Aí o técnico não caiu. E agora em 3 jogos faz 9, os caras querem derrubar o treinador, cara. Eu não entendo mais nada. Véio. Não. A série B, a gente tem que fazer fila nesse momento pra pedir desculpa pro FM, pro Felipe Moreira. Carlos, peça desculpa pro Felipe Moreira. Desculpa, Felipe Moreira. Pedro Lino. A torcida da Ponte tem que fazer uma fila pra pedir desculpa pro Felipe Moreira. Peça desculpa você também. Não, porque não vou pedir, não. Você não cornetou? Não cornetei. Não cornetou, caramba. Eu cornetei. Cornetou sim. Felipe Moreira, desculpa. Nesse momento, desculpa. Aí fica fácil, tudo né, Pedro pode Lino? mudar. Fica fácil você falar que você não cornetou, né? Tudo você pode não cornetou mudar. no microfone, né? Mas desde a segunda rodada você tá pedindo a cabeça dele. Desculpa, Felipe Moreira. Isso, boa. Olha a Ponte, quem sai pro gol de empate, bola pra dentro da grande área, goleirão falhou! Vai marcar falta, né? Falta, né? Falta. Não foi nada, hein? A bola escapuliu do goleiro, cara. Parecia que tinha óleo na bola. Parecia que tinha óleo. Ó, não ia ser gol porque o zagueiro ia tirar, né, Pedro? Mas não foi nada, hein? Bom, não, foi. O goleiro caiu sem a bola. Famoso perigo de gol. Perigo de gol. Isso. Juizão, 25 anos, administrador de empresas. Perigo de gol, já tá sabendo o das manhas, né? Cortando pelo atalho o juizão. Sim, ó. Tocaram no goleiro lá. Tocou no goleiro já tocou no goleiro é falta. Então não importa se foi no time deles, o time adversário ou não, né? Não importa. Mas o jogo tá parado e o goleiro tá caído lá. É claro que pode ter se machucado, sim, pode ter se machucado. Mas na hora que ele subiu, pra mim, ninguém toca nele. Pra mim, ninguém toca nele e ele cai, o árbitro marca a falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha aqui no YouTube, o Edilson Roberto, time fraco e parecendo um catado de rachão. Vamos Ponte, a gente consegue. Edna Silva, o Frank. Corsato, realmente não tem como comentar, não há nenhum entrosamento. E isso é normal. Olha a Ponte, bola pra dentro da grande área, vai pintar o empate, a batida pro gol, pra fora! Pra fora do gol! Numa jogada rápida, o árbitro colocou a bola ao chão ali, a Ponte jogou essa bola dentro da grande área e por muito pouco não pinta o primeiro gol da Ponte Preta, você viu, né, Pedro? Corsato, belíssimo cruzamento na área, o João Gabriel foi lá, na cara do gol, perdeu o gol, segue 1-0 pro Oeste, Corsato. Olha, a bola colocada ali pelo Neto, lateral esquerdo, foi precisa, cara. Falou pro João Gabriel, faz e me abraça. Mas o João Gabriel perdeu. A Ponte melhorou no jogo, hein, Carlos, ou não? Melhorou sim, a Ponte tá... É aquele negócio, né? O entrosamento, né? A Ponte achou aí, tá tentando, tá perdendo o jogo, né? Tem que atacar, mas o time nitidamente é um time que não tem entrosamento. Esse é o problema, né? De você substituir. Falta treinamento nesse time, né, Corsato? Eles se apresentaram na terça-feira da semana passada, né? Então vamos lá. Hoje, domingo, não deu nem 14 dias. E já é o segundo jogo. E no primeiro jogo, o time que jogou, o time que entrou em campo, totalmente diferente. É normal, né? Claro que a gente, como Ponte Pretana aqui, a gente quer que a Ponte ganhe todos os jogos, né? Mas com um pouquinho mais de treino, esse time poderia render um pouco mais. Mas já melhorou, Marcelo. Os últimos... Depois do gol, né? Que foi há 10 minutos. Depois do gol, o time já teve 2 chances, pelo menos, né? O Lucas de Souza tá dizendo, olha esse Pedro, cara, o Pedro é mais liso do que bagre ensaboado, meu filho. Esse é Pedro Lino. Posse de bola pro time da Ponte, vem de novo pro campo de ataque, afasta a zaga do Oeste, tira dali. E sobrou pro time do Oeste, De Paula chegou na boca do gol, chega a zaga da Ponte, tira no carrinho. Queriam falta ali pra cima do Maranhão. Foi nada, segue o jogo. Segue o jogo, foi não. O árbitro tava lá em cima do lance. A bola sobrou pra Macaca Neto, domina, solta essa bola um pouco mais atrás aqui. Vai trabalhando com o jogador que é o Castro. Jogou na boca do gol dentro da grande área, ninguém da Ponte. Mais perto que tava na jogada lá era o centroavante da Macaca, né? O centroavante da Macaca. Isso, tava lá. Mas acabou não dando nada certo, a bola se perde, vai embora. Posse de bola pro time do Oeste. Domina, toca essa bola aqui no campo ofensivo, a bola voltou no campo de defesa. Vai correr por ali o Christian. Goleirão chegou na bola, furou. Goleirão furou, quase sobra pra Ponte Preta ali, bateu por último no goleiro ainda.
Bateu por último no goleiro ainda? Não, ele deu lateral, posse de bola para a defesa. Lateral, posse de bola para a defesa, portanto, posse de bola para o time do Oeste aqui no campo de defesa. A Ponte faz a pressão, chegou ali o Neto, bateu nas costas do Neto. Aí a bola, outro lateral. Do mesmo lugar, lateral de novo para o time do Oeste. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Silvana Pereira, obrigado pela audiência, tá mandando mensagem pra gente aqui no chat. A Edna, o Elvis tá jogando? Não, esse time é o time B da Ponte Preta. O Elvis é do time que joga a Série B, mas do time principal, nem no time principal o Elvis tá jogando. O Elvis, já inclusive, são 3, tá machucado, viu, Corsato? Sem previsão de volta por enquanto. Ele tá fora do time titular. E a Ponte que volta a campo no sábado. Aliás, sábado teremos Copa Paulista e Série B, hein? Sábado Série B estaremos e Copa Paulista. aqui. Sábado estaremos aqui. Estaremos aqui. Nos 2 jogos, para acompanhar os 2 jogos da Ponte. Primeiro é a Série B e depois a Copa Paulista. Não, primeiro é a Copa Paulista, 3 horas da tarde. Sim. E segundo é a Série B às 5 horas da tarde. A Copa Paulista contra o Red Bull, em Bragança. E a Série B, a Ponte joga contra a Tombense. Isso. O Tombense, a Tombense, não sei. O jogo é fora, né? Não, pô. O jogo é fora. O jogo é fora. Da Copa Paulista o jogo da Copa Paulista é fora, com o Tombense é em casa. Da Série B é em casa. Em casa. Então, boa possibilidade de, quem sabe, engatar a 4ª vitória, né? Se bem que o time de Tombos tá perdendo, mas tá vendendo caro as derrotas. Perdeu ontem 1-0 pro Sampaio Correia. Verdade, mas vinha de vitória em cima do Avaí 4-2. E agora a Ponte tem uma falta boa, hein? Tem uma falta boa a Ponte ali. Quem sabe pra jogar essa bola na boca do gol. Tô vendo o Hugo, tô vendo também o Keverton. A Ponte tem uma boa possibilidade aí, quem sabe, de fazer direto, gol de hein, Corsato? Você acha, Pedro? Daí vai direto, hein? Vamos aguardar. Hugo tá na bola, bate com a perna direita. Tá na bola por ali também o jogador que é o Keverton, da Ponte Preta. O Keverton é canhoto. Hugo bate com a perna direita. A barreira já tá quase ali dentro da grande área. Tem um jogador deitado na grande área da equipe do Oeste. 39 minutos e meio passados do primeiro tempo, segue 1-0 para o time do Oeste. O gol foi do Thiago a 10 para 11 minutos deste primeiro tempo. Depois de uma cobrança de escanteio, autorizado, vai para a bola o jogador da Ponte. O árbitro da partida pede para a barreira não se mexer, não se movimentar. Keverton para a bola, meu pai amado. Outra bola que caiu na linha do trem ali, hein, Corsato? Mal, muito mal. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O João tá dizendo que é Ponte desde 1977. Aí ele coloca Carlos de Cá, Juninho, Nenê e outros. Aí você judia, né, do torcedor ponte-pretano. Saudade. Saudade. É aquela que dá pra arrastar o chifre no chão, hein? Edna, vocês vão transmitir o próximo jogo da Ponte? A gente transmite todos os jogos da Ponte, minha querida. Se a Ponte tiver um time que vai disputar campeonato de peteca, os canais Futebol Interior transmitem. O Carlos é especialista em peteca. Posse de bola pro time do Oeste aqui no campo de defesa. Bola com o Vansan. Dominou, soltou a bola um pouco mais atrás ali pro jogador que é o Diego Augusto. Ele domina. Não tá mais com ele, hein? Finta legal pra cima do Christian. Jogou essa bola aqui no campo de ataque. Sobe a zaga da Macaca. Castro mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, sobra. É pro Keverton, deu pro Castro. Castro jogou atrás ali pro Neto. Neto levanta a cabeça. Solta a bola na frente, Vansan, meu querido. Foi recuar o Vansan, recuou daquele jeito todo torto, melhor pra Ponte que ganha escanteio no jogo. Se eu não tô enganado, é o primeiro escanteio da Ponte no jogo, viu, ô Pedro? Primeiro escanteio da Ponte no jogo, Corsato. Só ver ali quem que vai pra cobrança, que essa transmissão da federação tá meio... Número 8. Número 8, o Keverton pra bola, Corsato. Segue 1-0 pro Oeste no Moisés Lucarelli. 1-0 os zagueiros da Ponte Preta dentro da grande área. O Clebson e também o Lucas. O Lucas e o Clebson. Todo mundo se pegando lá. O árbitro fala nada de pegação. Aqui não é balada. Aqui é jogo de futebol, meus amigos. Keverton vai pra bola, 41-40. Autorizado, perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Subiu o goleiro. Subiu o goleiro pra ficar com ela. Na verdade, ele deu um murro na bola, tirou dali. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte, domina o Hugo. Ele joga um pouco mais atrás, vai trabalhando com o capitão Eduardo. Eduardo, não brinca com isso não, meu filho. Você é o último homem. Fez a finta. Mostrou recurso, Eduardo. É bom jogador. Bola pro Keverton no peito, bateu pro gol. A bola passa, vai embora.
Número 8, espigadão da Ponte. O Keverton tem habilidade, hein? Bateu pro gol, dominou no peito do jeito que veio e queimou pro gol. Mas a bola se perde e vai embora. Pedro. Belo chute, ô Corsato. Tiro de meta pro Iago. Corsato, deixa eu te falar. O Eduardo, ele vem de Marília e ele veio do Tanabi para a Ponte Preta. Ele jogou o Sub-20 no ano passado. Eu tava na Ponte lá, acompanhei. Ele subiu pro time pro time profissional e agora tá jogando na Copa Paulista. É desse time aí que tá jogando em campo hoje, o goleiro Vinícius, o João Gabriel, lateral direito, o Neto, lateral esquerdo, e o Eduardo são jogadores da base da Ponte Preta. Pra você ter uma ideia, Marcela, a dupla de zaga, o Klebson tem 24 anos, tava no Real Noroeste e tem base no Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E o Lucas Múfalo, apesar de ser campineiro, ele começou no Bragantino. E ele tem 25 anos de idade e estava na Caldense ano passado. Portanto, são jogadores experientes aí da zaga da Ponte Preta. É isso. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digital dos canais Futebol Interior marcando 43 minutos e meio. 43 minutos e meio passados. É primeiro tempo de jogo. Copa Paulista, segunda rodada. Majestoso. O placar tá assim, ó. Ponte. Tá zerada no placar, hein? O Oeste tem um, Carlos. Campeonato Brasileiro Série B, bola rolando, 44 minutos do primeiro tempo, Sport e Mirassol vão empatando 0-0 pela Série A do Brasileirão. 13 minutos primeiro tempo em Porto Alegre, Grêmio 0, Botafogo 0. 15 minutos primeiro tempo em Goiás, em Fortaleza. O Fortaleza empata com o Atlético do Paraná. Atlético do Paraná e Fortaleza vão empatando 15 minutos do primeiro tempo pelo placar de 0-0. Mais cedo, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, a Chape quebrou uma invencibilidade. A Chape não vencia 9 jogos, venceu de virada o CRB por 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca na Copa Paulista aqui nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo. Eu vi 3 de acréscimo, hein? Mais 3 de acréscimo, é isso, né, Pedro Lino? Mais 3, Corsato. Vamos até 48. 48. 3 minutos pra tentar empatar o jogo desse primeiro tempo. Tá difícil, macaquinha. Perdemos o primeiro jogo na Copa Paulista, estamos perdendo o segundo em casa. Mas quem sabe vão chegar no empate ainda no primeiro tempo. Tem tempo pra isso. Posse de bola no campo de defesa, bola com o Lucas. Mas tem que sair daí de trás. O Eduardo tá pedindo aqui do lado direito, já passando pra parte ofensiva do gramado. Ele se movimenta, o capitão da Ponte Preta encosta na marcação pra cima dele. O 10, o Portuga. Ele sai da ponta, vem pro meio. Leva o Portuga junto. Solta essa bola, toca ali pro Castro. O Castro dominou, deixou a bola um pouco mais atrás pro time da Ponte. Vai trabalhando a macaca. Bola com o Clepson. Clepson dominou, passa a metade do gramado, encosta o Portuga nele. Ele solta a bola, toca pro Eduardo. Dominou, soltou, boa bola pela direita, com o João Gabriel, cortou, perna esquerda, cruzou na boca do gol, ficou viva por ali, a zaga tirou, a bola voltou, sobrou pra Ponte Preta, jogador da Ponte ficou caído, ataque da Ponte Preta, vamos macaca, fica movimentada ali a área da equipe do Oeste, chega a zaga do Oeste pra tirar dali, tentou o Hugo, tentou também o Christian, não deu pra nenhum deles, a bola voltou pro time da Ponte Preta, da ponta pro meio, sai o Castro dominou, soltou essa bola dentro da grande área, chega a zaga pra tirar dali, espicha e dá contragolpe, hein, vai cair pro Lúcio Maranhão, antes do Maranhão, chega por ali a zaga da Ponte, recua pro goleiro. O Vinícius sai do gol. Não pode pegar porque a bola veio recuada com a perna direita. Ele toca a bola pro Clepson. Clepson deixa essa bola pra Castro. Castro domina aqui no campo defensivo pro time da Ponte. Toca a bola pra Eduardo. Eduardo com a bola, o capitão da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Junque Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Muito bem, 46 minutos e meio. A Ponte tá com bola aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br.
Ah, muito bem. 46 e 45. Olha a ponte bobeando aqui no campo de defesa. Bola enfiada no campo ofensivo pelo lado esquerdo para Portuga. Pediu a falta, o árbitro não deu. Na bola, o zagueiro da Ponte Preta tira a bola, volta com o Eduardo. Quem sabe para fazer um bom lançamento. Espicha essa bola no comando, era pro Cristiano Noto. Chega a zaga, tira dali, a bola volta, sobra para João Gabriel. Das costas para a marcação, tocou a bola pro Castro. Castro sai da ponta, vem pro meio. Sai da marcação ali do Freitas. O Diogo Freitas, ele solta a bola, toca para o Eduardo. Eduardo recebe, toca a bola um pouco mais à frente pro Neto. Neto dominou, trabalhou pro time da Ponte, vai trabalhando com o Hugo. Da ponta pro meio, linda jogada, invadiu a grande área. Último tapa na bola, chega por ali a zaga. Tira dali o time do Oeste. O árbitro colocou mais um de acréscimo, então vamos até 49. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O árbitro não gosta de marcar falta não, hein? 2 faltas, uma lá no Castro e agora aqui no jogador do Oeste, o camisa número 11, o Reifit, foi falta, né? E ele não marca. Ele gosta de deixar o jogo seguir, né? É, mas quando é falta, é falta. Tem que marcar, né? Tem que marcar. Tem que marcar, né? Agora ele aponta o centro do gramado e aponta o fim de jogo. Ele tinha colocado mais um de acréscimo, desistiu de um de acréscimo então. Fim de primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta não consegue o empate nesse primeiro tempo. O Oeste saiu na frente, o gol do Thiago Nunes, o Thiago Silva, zagueiro. Thiago Silva Nunes, jogador da equipe do Oeste, a 10 minutos do primeiro tempo. 1 pro time de Barueri, 0 pra Macaquinha. Começa o intervalo, FI. Comando de Carlos Corsato. Assume aí, Carlos. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Segunda rodada, Copa Paulista, Grupo 2. A Ponte tá perdendo pro Oeste pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Thiago Silva a 10 minutos do primeiro tempo, depois de uma cobrança de escanteios. Marcelo falou aí de escanteios, né? Foram 3 escanteios no jogo. 2 pro Oeste e 1 pra Ponte Preta. Inclusive, um dos escanteios do Oeste que saíram os gols, que saiu o gol da equipe do Oeste. Pedro Lino, passa pra gente aí o banco, as opções do técnico Edson Boaro da Macaca, por favor, Pedro. Corsato, as opções do Edson Abobrão são 12, Guilherme no gol, número 13, Gabriel, número 14, Lucas Silva, número 15, Franklin, número 16, João Lucas, número 17, Henrique Caivano, número 18, Kleber, o 19, Yuri e o 20, Blá Blá, Nicolas Araújo. Beleza, esse o banco da Ponte Preta. E o banco do Oeste? Passa pra gente aí. Ô, Corsato, se o Sérgio Alexandro quiser fazer alterações, é o número 12, Vinícius Lopes, o número 13, Sandro Perpétuo, número 14, Lucas Almeida, número 15, Bruno Negueba, número 16, Davi Oliveira, número 17, Henrique Santos, número 18, Marcos, número 19, Wallace, número 20, Matheus Canhota, número 21, Pedro Arthur, número 22, Guilherme e o número 23, Pedro Favorito. Beleza, tá então o banco também, as opções do treinador, o Sérgio Alexandro, mais conhecido como Lelê. Tem gente no banco, hein? Tem inclusive mais do que a Ponte, Sim, que é a dona da casa, que é a dona da casa. Que é a dona da casa. Time experiente, esse do Oeste, o Iago Oliveira, o goleiro, tem 23 anos, o Lázaro tem 27, é lateral, o Thiago Silva, autor do gol, zagueiro, 25, o Diego, outro zagueiro, 32 anos, o Daniel Vansan, o capitão do time lateral esquerdo, tem 27 anos, o Bruno Miguel, 23, o Diogo Torres é o mais jovem do time, entre aspas, aí 21 anos. O Portuga, que o Marcelo falou que jogou na Portuguesa, jogou no São Caetano, tem 25 anos. O De Paula, 24. O Lúcio Maranhão é o mais experiente do time, tem 34 anos de idade, estava no Asa, né, seu último clube aqui no Brasil. E o Reifit, de 22 anos, time muito experiente, este do Oeste, jogando contra a Ponte, que também tem alguns jogadores experientes aí, mas o mais velho em campo é o Castro. 28 anos, é o jogador mais velho, ele que fez 24 jogos esse ano pelo Águia de Marabá, jogou também a Série D do Campeonato Brasileiro e tem 2 gols. Mostrou ser bom jogador, apesar da altura,
É um jogador que tem uma saída de bola muito boa, chega fácil ali no campo de ataque. Gostei também do Lucas Xavier, né? Que a gente já conhece. E o Keverton, que é o homem da bola parada. E o Eduardo, né? Que apesar da pouca idade, né? Mas é um jogador que comanda aí esse time da Ponte Preta. Alguns jogadores que deu pra gente botar a fé aí. O João Gabriel, lateral, disputou a Copa São Paulo. Ele também é um lateral, bom lateral. O problema do João Gabriel é que ele avança, problema, né? Ele é um lateral, um ala mesmo. Ele avança muito, né? Então... mas a Ponte tá jogando com 3 volantes, né? Sim. Castro, o Eduardo e o Keverton. O Keverton, ele sai um pouco mais pro jogo. Pra mim, o melhor né? do primeiro tempo da Ponte foi ele, número 8. Ele sai um pouco mais pro jogo, o Keverton, né? Mas, na verdade, homem de marcação mesmo, só o Castro, né? Porque o Eduardo é aquele segundo volante, né? Para você que tá acostumado com o time da Ponte, é um Leonaldi. É volante, mas é mais ou menos a pegada do Leonaldi. É um cara que sai mais pro jogo, isso. né? Mas é isso. São 3 volantes aí jogando o que nesse fica time mais da Ponte. fixo é o Castro mesmo. Isso. O Lucas Xavier jogando de um lado do campo, o Hugo do outro e o Christian Noto, que pouco apareceu, né? A bola não chegou. A bola não chegou nele. Corsato, tem que esperar que é bom nome, viu? Assisti bastante jogo da Inter de Bebedouro. Sabe fazer gol, é artilheiro e vai mostrar bastante futebol ainda na Ponte Preta. A bola tem que chegar, né? A bola tem que chegar nele. No cara. Ele é o cara que vai fazer a parte final do trabalho. Lembrando que a Internacional de Bebedouro foi rebaixada esse ano para a 5ª divisão. Mas só ele que fazia gol. E ele conseguiu se sobressair lá, né? Ele é que faz a parte final do serviço. Sim, ele faz a parte final. Então a bola tem que chegar nele. A bola tem que chegar nele. Mas nitidamente a gente observa aí que a Ponte Preta não tem conjunto, né? É um time que vai se amoldar aí dentro do campeonato. Vai ter que resolver. Vai dar tempo, né? Vai ter que resolver o seu problema aí dentro desse campeonato. Bom, 4 minutos de intervalo no Majestoso. A bola rola no primeiro tempo, já foi, né? Daqui a pouco todo o segundo tempo. Vamos pro intervalo aqui, a gente volta já para falar mais de Ponte 0, Oeste 1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo, Copa Paulista, a Ponte vai perdendo para a equipe do Oeste pelo placar de 1-0. Bom, vamos aqui, segunda rodada da Copa Paulista, vamos aqui para Santo André, na quarta-feira, Santo André 0, São Bernardo 1, São Caetano 0, Portuguesa Santista 2. Jogos da segunda rodada. O Primavera foi a 6 pontos, né? Porque venceu na segunda rodada o time do Bragantino por 2-0. O Primavera, portanto, tem 6 pontos, ganhou o primeiro jogo do Oeste e venceu o time do Red Bull Bragantino, portanto, tem 6 pontos. 100% de aproveitamento. O Red Bull, que havia vencido o Juventus por 5-2, perde a primeira na competição. O Grêmio Prudente venceu o Comercial 2-0, vejo aqui no placar ao vivo Futebol Interior. O São José empatou com a Portuguesa 1-1, a Portuguesa que estreou vencendo, né? Empata com o São José. E o Marília empatou com o São Bento pelo placar de 0-0. Lembrando que amanhã a bola rola às 7 da noite para Mirassol e Noroeste. E na terça-feira, 3 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, com a Rádio Educadora de Piracicaba, tem Juventus e 15 de Piracicaba, às 3 da tarde, os jogos que vão fechar aí esta segunda rodada da Copa Paulista 2023. Bacana que a Copa Paulista, a rodada começou na quarta-feira e termina na terça. Quase uma semana para terminar a rodada. Exatamente. Bom, são 18 horas mais 59 minutos, 10 minutos de intervalo no Majestoso. A Ponte perde, o Oeste vence 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito.
Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 12 para 13 minutos de intervalo no majestoso vazio, hein, gente? É claro que a tomada de público que a gente tem aqui, né? Não é cornetando, a gente já falou várias vezes, mas a transmissão hoje, com todo respeito pra quem tá fazendo a transmissão, que eu também nem sei quem é, mas a qualidade é horrível, né? Tô até com dó do Marcelo aqui. O câmera tá mais perdido do que caroço de azeitona na minha boca. No primeiro tempo, a bola tava quase no ataque da ponte e o câmera tava lá atrás. Então, sabe, pelo amor de Deus. Eu não, longe de cornetar, mas eu tô só contando aqui um fato, que a transmissão realmente não tá legal. A imagem tá bem escura até. O Marcelo, o estado da ponte não é escuro assim não, velho. Precisa melhorar a iluminação, mas não é tão escuro assim não, né? Mas é isso, tá dando pra ver o jogo, né? O que importa é isso aí. Bom, intervalo de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro, o Sport vai empatando com o Mirassol pelo placar de 0-0. Sport e Mirassol, 0-0. Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando em 2 jogos. O Grêmio empata com o Botafogo, é jogo de primeiro contra segundo colocado do campeonato, hein? Grêmio e Botafogo, 0-0 o jogo. E o Fortaleza empata com o Atlético do Paraná, também pelo placar de 0-0. 0 por Fortaleza, 0 também pro time do Atlético do Paraná. Bom, a Ponte Preta parece que não tem alteração. No time do Oeste, o Pedro Lino vai falar já, porque o 11 foi embora e o 19 entrou, né? Pelo menos já correu ali o camisa número 19. E o 11 foi embora, o tal do Rei Fit. Daqui a pouco o Pedro confirma. Vai. Saiu o número 11, Rei Fit, e entrou o número 19, Wallace, no time do Oeste. O Wallace tá no time do Oeste, camisa número 19. Vai começar o jogo no segundo tempo, Ponte Preta todo de branco, o time do Oeste com a camisa rubro, né? Vermelha, preta, preto, vermelho. Calção preto, meias pretas. Vai começar o jogo no segundo tempo. Fim do intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Tem gente saindo ali do campo ainda. O Edson Boaro, que fez aniversário essa semana também. 64 anos. Vai começar o jogo no segundo tempo. Na bola ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, posse de bola pro time da Ponte Preta, vai começar o segundo tempo, vai dar o primeiro tapa na bola no segundo tempo, o atacante Christian apita o árbitro, tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Abaixo do Carlos Corsato, Pedro Lino. Acima, o Carlos Corsato. Eu estou do lado de Carlos Corsato e o Felipe Marques no painel eletrônico dos canais Futebol Interior. E é claro, contando com a sua audiência, a sua participação com a gente, seja bem-vindo. A arquibancada virtual no YouTube, Facebook, também no Rumble. Fique à vontade, use e abuse. Vem Macaquinha, vem Ponte, campo de ataque, bola pela esquerda com o Hugo. Chega a recuperação do time do Oeste que vence o jogo. Posse de bola pro time da Ponte de novo. Vem aqui na bola, a bola enfiada na frente no comando, era pro lateral esquerdo da Ponte, o Neto, chega pra cima dele o lateral do Oeste, ele tá dando toque por último do jogador da Ponte. Eu tive a impressão que bateu no jogador do Oeste, mas nem o jogador da Ponte reclamou, né, Pedro? Não, bateu por último no jogador da Ponte, ô Corsato, tá certinho o árbitro, 1-0 pro Oeste, gol do Thiago Silva Nunes. Ponte Preta em campo, o mesmo time do primeiro tempo, eu acho que o Henrique, o 17 deveria ter entrado, né? Mas eu não sou o treinador. Vinícius, João Gabriel, Clebson, Lucas Mufalo e o Neto, Castro, Eduardo, Keverton, Lucas Xavier, Christian e o Hugo. Esse é o time da Ponte, o mesmo time do primeiro tempo. Já o Rubro, o Oeste, teve uma mudança, a gente escala o time que tá em campo porque eles vêm de novo. Campo de ataque pela esquerda, bola com o Vansan, cruzou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta com o Lucas. Para tirar o perigo dali na sequência completa o João Gabriel, tira a bola, sobra com o Christian, vem buscar essa bola aqui no campo de defesa
defesa perde na dividida. Melhor pro time do Oeste, bola enfiada na frente pro Maranhão. Ele deu de presente pra Ponte Preta, boa bola. Bola boa, vem Macaca, bola na frente com o Christian. Christian jogou, boa bola pra Macaca, bola na frente, ele vai chutar pro gol, bateu pro gol, pega na zaga, vai embora. Vai pra lateral, passava livre, leve e solto o Lucas Xavier pela esquerda, ele não tocou pro Lucas. Melhor pro time do Oeste. Lateral pra Ponte, João Gabriel tocou essa bola pro Castro. Castro domina, dá a bola na frente pro Eduardo, perdeu, recuperação do time do Oeste. Bola aqui pelo lado esquerdo, opa, falta. Falta do jogador do Oeste pra cima do João Gabriel, tá parado o jogo. O time do Oeste, do Lelê com Iago Oliveira, Lázaro, Thiago, Diego, Augusto e o Vansan, que é o capitão do time. O Bruno Miguel, o Diogo e o Portuga. O De Paula, que já tomou cartão. O Lúcio Maranhão. E agora o Wallace, que entra na vaga do Rei Fit. Esse é o time do Oeste. E é claro que você pode participar com a gente. Bom, eu pedi para os coleguinhas, né, pedirem desculpa pro Felipe Moreira no primeiro tempo, mas o que tem de gente me cornetando aqui no chat do YouTube é coisa de louco. Cara. Mas, cara, é aquilo. Eu já falei pra você, hoje eu fui defender o Felipe Moreira num grupo aí de Ponte Pretano que eu tô lá. Tem gente que não adianta, né? Tem gente que não adianta. Eu falei até lá no grupo lá. O Thiago Carpini venceu 3 jogos lá com o Juventude, era pra ir pra seleção. O Felipe Moreira ganhou 3 jogos com a Ponte e não vale nada. Então, quando ele perde, a culpa é dele. Quando ganha, é sorte. Eu não entendo mais nada. Falta pra Ponte, hein? Boa falta aqui pelo lado esquerdo. O Neto que tá nela? É o Neto. Me parece o Neto. Não, é o número 8. É o 8, o Heverton. O Keverton. Keverton vai pra bola. Keverton vai pra bola dentro da grande área. O Clebson e o Lucas. Os zagueiros da Ponte. São 2 na barreira do goleiro Iago Oliveira. Quem sabe o gol de empate? Quem sabe o já era pra Macaca pra fazer o primeiro gol na Copa Paulista. A Ponte tomou 2, até aqui não fez nenhum. Já perdeu o primeiro jogo, tá perdendo o segundo. O árbitro... Eita, mas como conversa esse árbitro, hein? E não dá pra ver o que tá acontecendo porque a câmera não mostra, né? Tem uma muvuca lá na pequena área. Tem uma muvuca lá, todo mundo se pegando, tem conversa, empurra. Seu pai não é mulher, sua mãe não é homem, um diz pro outro, o outro diz pro um. E aí o jogo fica parado. Já quase 30 segundos, quase 1 minuto pra fazer essa cobrança de falta. Vai pra bola ali o Keverton, 2 da barreira. E o árbitro continua conversando. Se você for se importar com toda essa pegação aí, não vai ter jogo, viu, ô cidadão Fabiano Monteiro dos Santos? Autoriza logo essa bodega aí, rapaz. Essa cobrança de falta. 4 minutos passados do segundo tempo. E ele continua conversando, ó. Vai dar amarelo ali, hein, Corsato? Segue conversando. Ele já deu amarelo. Agora o duro é saber pra quem, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Pra bola, o Keverton, autorizado, chuveirou na boca do gol, meia altura, mete pela bola, tira dali o Portuga. A bola volta pro time da Ponte Preta, vem na dividida, sobrou de novo, vai sobrar do outro lado, lado direito, pra bola, o Christian cruzou dentro da grande área, vem o toque de cabeça, fica viva por ali, a zaga do Oeste pra meter o pé na bola pra tirar, ela cai, rebote pra Macaca, domina por ali o Castro, pensa, toca a bola um pouco mais atrás pro Eduardo jogou de novo, na boca do gol, sobe a zaga do Oeste, Thiago mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, sobra aqui do campo de defesa pro time da Ponte. Ô, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 5 minutos passados do segundo tempo. Carlos, você falou, querido. Só pra falar que esse Wallace, aliás, parabéns aqui pro pessoal do Oeste, né? Um trabalho muito bom aqui da assessoria de imprensa, nome completo, a posição, qual a perna que ele usa pra chutar, data de nascimento, parabéns. Esse Wallace, atacante, nasceu em 19/6/1996, portanto, completou recentemente 27 anos, atacante, jogador que entrou aí no time do Oeste. Vem Ponte, Lucas Xavier jogou na frente, era pro Christian, Hugo tava lá também, chega a zaga pra tirar, mete o pé na bola. Lucas Xavier fazendo papel de meia, agora enfiou uma bola legal, escanteio pra Macaca, Pedro. Belíssimo passe do Lucas Xavier pro Christian, Corsato, escanteio pra Ponte Preta, vai na bola o próprio Lucas Xavier, segue 1-0 pro Oeste no estádio Moisés Lucarelli. Seja muito bem-vindo, você que tá acompanhando a gente, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, muito bom ter o seu carinho, a sua audiência, tá no YouTube, manda mensagem pra gente, já vou falar com você que tá no YouTube. Tem gente perguntando do Euler, zagueiro, se tá na Ponte Preta ou não. Continua na Ponte Preta sim, Corsato. Continua. Parece o meia dúzia que tá na bola lá, é o Neto. Ele que vai pra cobrança do escanteio, 6 minutos e meio passados deste segundo tempo, vamos empatar o jogo, Macaquinha. Neto pra bola, chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça.
cabeça pra fora do gol. Clebson tava lá, subiu, mas tava desequilibrado, aí a bola foi embora sem direção, Pedro. Belíssimo cruzamento do Lucas Xavier, Corsato. O Clebson, pra mim, um dos melhores da Ponte no jogo, cabeceou, mas tiro de meta pro Oeste. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vamos juntos. Bom, na audiência rotativa aqui, né, você que tá acompanhando a gente, deixa eu ver esse lance. Vem, cruzamento na boca do gol, pega o goleiro da Ponte, sai do gol com tranquilidade. O pessoal tá perguntando se esse time é o time A, o time B, é o time da Copa Paulista, né? Não tem nenhum jogador que tá disputando a Copa Paulista que tá na Série B. Né? Então é o time da Copa Paulista. Esse time foi montado para a Copa Paulista. Não tem nada a ver com o time da Série B. Não tem nem como, né, Corsato? Não. A Ponte jogou ontem pela Série B, tá jogando hoje pela Copa Paulista. Não tem nada a ver. Pode até ser, o Carlos já deu essa informação, vocês falam sempre, né, nas nossas bancadas, que se alguém se destacar aí do time da Copa Paulista, pode ser promovido, guindado para o time da Série B. Mas nenhum deles aqui, desses jogadores, estão no elenco da Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom, gente? Obrigado aí todo mundo que tá participando. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem Ponte, vamos Macaquinha, campo de ataque, bola com o Lucas, zagueirão da Ponte, solta essa bola aqui pelo lado esquerdo, trabalha por ali o jogador que é o Hugo, pensa, Christian tá dentro da grande área, ele prefere recuar, começa de novo aqui no campo de defesa, bola com o Lucas, toca pro seu companheiro de zaga que é o Clebson, abraçando o Severino, Dangar Transportes, o Akira Minhamoto, obrigado, e bobeou a zaga da Ponte, deu de presente pro time do Oeste, a bola sobrou com o Portuga, alongou o passo, tocou na frente pro De Paula, ele é habilidoso, lado esquerdo, vai pra cima na marcação, chega na boa, chega na bola, João Gabriel rouba pro time da Ponte Preta. Não pode bobear no campo de defesa não, porque o time do Oeste é habilidoso, hein, Pedro? Não pode bobear, Corsato. Se bobear, o Oeste já mostrou seu cartão de visitas, né? 1-0 no placar. E o Corsato, queria mandar um abraço também pro Akira. Fala, Akira. Gente finíssima. Um abração, Akira. É isso. Tá dizendo, Corsato, portão principal fechado. Os que foram devem estar do lado social. Realmente, a gente tem uma foto aqui e tá todo mundo nas sociais. Tem muito pouca gente. Tá chovendo, né? Então liberaram a social lá pro Liberaram a vitalícia e o VIP, né? Ponte Preta, campo de ataque pela direita, João Gabriel cruzou na boca do gol, afasta a zaga, tira, a bola sobrou com o Hugo, deu de novo pro João Gabriel, vai jogar dentro da grande área, bate na zaga, vai embora, escanteio. A Ponte tenta, a Ponte insiste, persiste, não desiste. Escanteio pra Macaca, lado direito, Pedro. Corsato, a Ponte tá jogando melhor nesse segundo tempo, terminou o primeiro tempo jogando bem, começando o segundo tempo jogando bem também. Escanteio pra Ponte, vai o número Keverton pra cobrança. Vai pra bola, Carlos, o jogador da Ponte Preta, Carlos Silva, tá com a gente aqui no chat, obrigado pela audiência. O José Luiz foi quem perguntou do zagueiro, o Euler, foi ele que perguntou do Euler. Vai pra bola ali, o Neto, lateral esquerdo, cruzou na boca do gol, primeiro pau, sobe a zaga da Ponte Preta pra tirar, caiu com o Hugo, dividida ali, a bola volta, sobra pro Eduardo. Eduardo, na verdade, é o João Gabriel, tocou a bola pro Neto, de lateral pra lateral, vai jogar dentro da grande área, o desvio pra pegar o goleiro. Pra pegar o goleiro. O centroavantão tava lá quase pra mandar pra rede, hein, Pedro? Goleirão do Oeste, Iago Esperto, Corsato. Defendeu a bola, a cabeçada do Christian Noto. Segue 1-0 pro Oeste. A nossa enquete tá lá no YouTube e pintou cartão pro jogador da Ponte. Amarelo. Pra quem? Número 11, Hugo. Primeiro cartão pra Ponte Preta no jogo, né? Pro número 11, o Hugo. Número 11, Hugo. Obrigado você que está acompanhando a gente. A enquete aqui no YouTube, 67% para Ponte Preta, hein? O torcedor está acreditando na virada da Ponte Preta no nosso YouTube. Você pode votar também, tá? Você pode votar também. Obrigado você que está ouvindo a gente. Cartão amarelo porque ele colocou a mão na bola, o jogador da Ponte Preta. Escorregou e colocou a mão na bola. O Hugo. Achei que foi muito, digamos assim, severo o árbitro, né? Porque ele escorregou. Fala, Pedro. Eu acho que você não ganhou esse cartão não, viu? Acho que você comprou esse cartão junto com o Mineirinho. Também de Hortolândia para o mundo. A Ponte vai tocando a bola e atenção, torcedor. Tá na hora de tirar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo passa, 11 minutos e meio, 11 e meio passado. O segundo tempo de jogo, Copa Paulista, segunda rodada, majestoso. O placar é esse, 0 para Ponte, 1 pro Oeste.
vem Ponte, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, dá um murro na bola, o goleiro, a bola volta, sobra com Castro, jogou, boca do gol pro Hugo, chega pra cima dele a marcação do time do Oeste. Era o Lucas Xavier que tava lá, o Hugo tava um pouco mais atrás, a zaga do Oeste tirou, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte Preta, vem com o Lucas Mufalo, ele trabalhou, tocou a bola pro Hugo deu a bola pro Keverton, passe errado ali, na verdade era pro Lucas, ele deixou a bola pro Hugo, que recupera, toca pro Lucas, o Lucas zagueirão da Ponte, perna esquerda, vira o jogo, toca do outro lado, da esquerda pro João Gabriel, sobe com ele o lateral do Oeste, a bola bateu nas costas do Vansan, então é lateral nosso. Vem com essa não, Vansan, vem Ponte, bola pra dentro da grande área, tentou a bike ali o Noto. Aí a zaga afasta, tira o perigo dali. Vai dar contragolpe, hein? Se segura aí, Macaca Maranhão, perdeu. Recupera o time da Ponte Preta, vem de novo pro campo de ataque, bola enfiada pro Castro. Soltou na direita pra João Gabriel. Cruzou na boca do gol, bate no jogador do Oeste, no Vansan. Vai embora. 3. Ih, bateu nos Países Baixos, hein? Deu ruim lá pro cara do Oeste, hein, Pedro? Deu ruim pro cara do Oeste ali, Corsato. Tá caído o Daniel Vansan. Escanteio pra Ponte Preta. 3. Toda hora que tem escanteio, o lateral esquerdo sai aqui, do lado esquerdo, vai lá pro lado direito. O que tem esse número 3, Carlos? Fala. A Ponte no primeiro tempo, 45 minutos, quase 50, né? Um escanteio só. Em 13 minutos já é o terceiro escanteio pra Ponte no segundo tempo. Rapidinho a Ponte melhorou no jogo, né? Melhorou sem alteração. Sem alteração A tá Ponte bem melhorou. melhor a Ponte, viu? É. E tem gente no chat aqui falando que o Henrique podia melhorar o time, que entrou muito bem no jogo contra o 15. Também a gente acho. também acha. A gente também acha. O problema é que o Abobrão não acha, né? Agora tá na hora de colocar o Henrique em Abobrão. Agora trocou o batedor, não vai ser o Neto não, vai ser o João Gabriel, hein? É o lateral direito. Vai ser o João Gabriel, é ele que vai pra bola ali. O Neto tá na grande área aqui, ó. Vai pra bola, autorizado, chuveirou na boca do gol, ficou viva na entrada da grande área, afasta a zaga, tira. O Lucas chegou a pedir pênalti, o zagueiro da Ponte ali, mas o árbitro não deu não. É posse de bola pro time do Oeste, vem pro campo de ataque com o De Paula. Pensa, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando com o Bruno Miguel. Soltou essa bola, tocou pro Vansan, capitão da equipe do Oeste. Perna esquerda aqui no campo de defesa, joga a bola no campo de ataque, no peito do Eduardo. Eduardo é baixinho, então toda vez que a Ponte vai no escanteio, ele que fica aqui como o último homem. É habilidoso, toca a bola pro Lucas, devolveu, tocou pro Eduardo. Domina com a direita, com a esquerda, ele toca do lado direito, vai trabalhando por ali o time da Ponte Preta. Bola com Castro. Castro dominou, tocou essa bola pro centroavantão, que tá fora da grande área. É o Christian, pra lá, pra cá, soltou essa bola na frente, procurava por ali o Eduardo, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Oeste. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. E o árbitro ia ter substituição, mas ele não deixou a substituição acontecer. Segue o jogo, bola enfiada na frente, no comando pro time da Ponte. Tá valendo mais nada, tá impedido. E a Ponte Preta reclamou de um pênalti lá, mas tava impedido o Christian, centroavante da Ponte. Tá indo embora no 10, hein? Número 10 da Macaca, ó, tchau, obrigado pra ele. Lucas Xavier, que fez substituição. A sua estreia, jogador do 15 de Piracicaba. Não foi bem, não. Foi não. Quem entrou, hein, ô Pedro? Saiu o número 10, Lucas Xavier, e entrou no número 17, que tava todo mundo pedindo, Henrique Caivano. Muito bem. E o Oeste também vai mexer já. O Pedro informa. Caivano. Chamar ele de Caivano, né? Que é como, inclusive, tá no press kit da Ponte Preta. Então vai ser Caivano, mas para você que acompanhou a gente no último jogo, a gente chamou de Henrique, né? Mas é Caivano. Substituição. Vai. Saiu o número 10, Portuga do Oeste, entrou o número 20, Matheus Canhota. Portuga começou bem no jogo, mas cansou, né, Carlos? Apareceu pouco nesse segundo tempo, né? No segundo tempo apareceu pouco e é o jogador que é para dar mobilidade ao time. O Oeste não tá bem, coloca o Matheus Canhota aí para tentar ganhar de novo o meio campo. A Ponte tá roubando o meio campo e com o Caivano a Ponte ganha, né? A bola parada que tem com o Neto, né? O Neto que tava batendo todos os escanteios, né? E ganha também na bola parada com o Caivano. É bom jogador também, ele bate bem faltas. Espero que ele vá melhor do que o Lucas Xavier. Uma decepção. Esperava mais o Lucas Xavier, viu, Marcelo? Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente, pode mandar mensagem aqui no chat YouTube. Futebol Interior tá curtindo a gente, dá um like, se inscreva no nosso canal, fique à vontade. Vem Ponte, Hugo dominou, meia direita, Christian passou o João Gabriel, ele viu, toca pra ele, tá pedindo aqui do lado esquerdo o Caivano, a bola pro Eduardo dominou, toca essa bola aqui pro time da Ponte, bola pro Hugo, tá lá do lado direito agora, enfiou na frente, era pro Christian, melhor pro time do Oeste, sai jogando aqui na intermediária, lado esquerdo, campo de defesa.
A Ponte para o jogo, tá parado, falta campo de defesa. Favorece o time do Oeste. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Estamos esperando a sua participação, estamos também no YouTube, estamos também no Facebook, estamos no Rumble, canal de áudio também, no Placar ao Vivo, no site Futebol Interior. São várias as maneiras para você nos acompanhar. E é claro também nos aplicativos por aí, Rádiosnet, por exemplo. E agora tem uma falta para o time da Ponte Preta, o número 2 do Oeste chegou forte em cima do Hugo, jogador da Ponte, mas o árbitro não deu cartão não, só marcou a falta. Segue o jogo. Falta para o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 17 minutos e 50 passados deste segundo tempo. Segue 1-0 pro time do Oeste. Gol no primeiro tempo do Thiago. Zagueirão da equipe do Oeste. Agora jogador do Oeste tá caído no gramado. Ali o árbitro pede a maca, portanto o jogo vai ficar paralisado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Segunda a sexta, às 7 da manhã, tem Café com Bola, apresentação Claudinei Corse aqui nos canais Futebol Interior e também no FM para Campinas e toda a região em 102.5 e 98.5. E ao meio-dia tem Meio Campo FI, também nas redes sociais dos canais Futebol Interior, né, com todas as informações. Pedro Lino, você que é um repórter sagaz e um produtor também, me fale todos os repórteres que dão boletins, que falam, que participam do Meio Campo FI. Vai! Apresentação de Carlos Corsato e Claudinei Corsi. Repórteres, eu no Palmeiras, Lucas de Souza no Corinthians, Marcos Rossi no São Paulo e Giovanni Paiola, o filho do homem, no Santos. E o Wagner Ferreira trazendo os seus comentários sempre sagaz. É isso. Equipe grande, hein? Equipe gigante, parecendo aquele grupo lá dos anos 80. UB40. Quando eles iam se apresentar, o mínimo de pessoas no palco era 40. Você tinha que ter mais espaço no palco do que na plateia. Às vezes tinha. Dos anos 80. Muita gente não vai lembrar, né? O Pedro Lino, por exemplo, não era nem nascido, não era nem projeto. Né? Mas o Carlos já tinha os seus 20 anos nessa época. Com esse resultado, a Ponte tá indo pra última colocação do grupo, viu? Não é bom, não. Vamos ver se agora empata o jogo. Vem Macaquinha, campo de ataque pela direita, batida pro gol, pra fora. Foi o Keverton. Escanteio. Rapaz, teve desvio, então é escanteio. Chegou bem, agora o jogador da Ponte ali, hein, Pedro? Belíssimo chute do Keverton, Corsato. Teve desvio ali. Escanteio para Ponte Preta, segue 1-0 para o Oeste no Moisés Lucarelli. Vamos ver, do mesmo jeito que eles fizeram o gol, se a gente paga com a mesma moeda. Vai o Keverton. Caivano, vai pra bola, trocou, ele é o homem das bolas paradas agora, pro time da Ponte Preta, perna direita, chuveirou na boca do gol, desvio, toque de cabeça, a bola passa, vai embora. O jogador da Ponte tá reclamando, ele tá pedindo pênalti ali. Mas ele não deu não, né? Cabeçada do não, Lucas Múfalo que cabeceou. Rapaz. Não pode começar o jogo, goleirão. Calma, o juiz tá lá conversando, pô. Né? Não tem como a gente saber se foi pênalti ou não, mas fizeram uma rodinha ali no juizão, hein, Pedro? Fizeram uma pressão no juizão ali, Corsato. Não, o juiz não deu pênalti, não tem VAR, né? Não tem como ele dar pênalti. Segue 1-0 pro Oeste, bola com o Oeste no campo de defesa. E não é cornetando, não tem VAR, não tem replay, que Várzea, velho. Sei lá, não sei se é bom ter o VAR, se não é bom ter o VAR. Vamos ver esse lance aqui. O replay é bom, né? O time do Oeste vem pro campo de ataque, bola com o De Paula, dominou, vai pra cima da marcação do João Gabriel, é habilidoso o De Paula, já tem cartão, solta essa bola um pouco mais atrás ali pro Matheus Canhota, ele domina, devolveu, tocou a bola pro De Paula toca pra Vansan dominou, tentou pro Matheus Canhota, chega do meio do caminho, a zaga da Ponte tira. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 21 minutos e meio, passados, segundo tempo de jogo.
Campeonato da Copa Paulista, segunda rodada no Majestoso. O placar tá assim, ó. 0 pra Ponte, 1 pro Oeste, Carlos. Copa Paulista, grupo 2 da Macaca. O Primavera venceu o Bragantino por 2-0. Na terça-feira, 3 da tarde, Juventus e 15 de Piracicaba pelo grupo 2 desta Copa Paulista. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Aqui vem Ponte, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora do gol. O Christian teve a faca e o queijo na mão pra empatar o jogo. Não era o Christian, não. Era um outro jogador que tava lá, era o Hugo. Me parece o Hugo, tentou de cabeça, a bola se perde, vai embora. Ah, que pecado, essa bola não entrou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Rapaz, quase a Macaca vai pro gol. A Ponte melhorou, Carlos, mas a bola não entra, Carlos. A bola não entra. Essa jogada, ela foi cruzamento da direita do João Gabriel, colocou na cabeça do atacante da Ponte, que meteu a cabeça na bola, ela saiu, foi embora, linha de fundo. A Ponte melhorou muito, viu, Marcelo? A Ponte melhorou muito no segundo tempo, tá tendo chance de gol, não pode perder as chances, né? Não pode perder as oportunidades. Mas a Ponte tá melhor nesse segundo tempo, tem que tomar cuidado com os contragolpes aí do time do Oeste. Já o Pedro vai falar os jogadores que entraram e saíram na Ponte Preta, porque o Oeste vem pro campo de ataque, pela esquerda, De Paula chega pra cima da linha, marcação do Caivano. Caivano chegou, tirou, a bola volta, sobra pro João Gabriel. Só se você não tiver quem saiu, mas pelo menos quem entrou. Corsato, mostraram só uma substituição, saiu o número 7, capitão Eduardo, e entrou o número 18, Kleber. Quem é o 20? O número 20 também entrou. Quem é o 20? Quem é o 20 é o Nicolas Araújo, blá blá. Ele entrou no lugar do centroavante, o Noto. Nicolas Araújo, blá blá. Blá blá. Então tá bom. Kleber, número 18, e o blá blá, número 20, certo? Saiu o Eduardo. Cara, o Eduardo tava bem no jogo, hein? E o descansou, né? O Christian Noto, centroavante 9, também foi embora. O Christian Noto foi embora também. Você gostou do Christian Noto, Carlos, o que você viu? Ah, cara, não. Vou ser bem sincero pra você, não mostrou nada. Não conseguiu chegar, a bola não chegou pra ele, né? Mas a principal chance da Ponte foi com o Hugo. E vem Ponte, de novo com Caivano, sai da ponta, vem pro meio, pra lá, pra cá, solta essa bola na frente, vem trabalhando a Macaca, a bola com o Kleber dominou, deu atrás, o chute do Lucas, daí não vai, né, Lucas? Quase aqui no campo de defesa, ele meteu um petardo, um mini míssil aleatório, essa bola foi parar... subiu, foi parar no centro de Campinas. Foi parar na Ayrton Senna. Duvidar, cai aqui no futebol interior, aqui no Taquaral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O 9 também tá lá, o Noto não saiu não, viu? Que bom ter a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência. A gente vai verificando aos poucos aqui. O 17 e o 19 do Oeste vão entrar. Você já podia adiantar, né, Pedro? E passar os nomes deles, que pelo menos a gente não fica... O 17 já entrou, né? O 19 é o Wallace, já tá no jogo. O Wallace já entrou no lugar do Reift. É verdade, ele tá tomando água aqui. Olha lá, saiu... Saiu o Keverton. Saíram 7 e 8 da Ponte, o Eduardo e o Keverton, né? Pra entrada do Blá Blá e o Kleber. Então o Christian segue no jogo. O Christian Noto segue, né? O Christian segue. Deixa eu voltar o Christian pra minha papeleta aqui. Isso. E vou tirar o Keverton. O Keverton que também pra mim tava bem no jogo, hein? Tava bem no jogo. Também gostei dele. O 17 do Oeste, quem é, Pedro? O 17 do Oeste é o Henrique Santos, Corsato. Saiu o 8. Saiu o número 8, Diogo Freitas. Henrique Santos. Portanto, novidade no time do Oeste. Henrique Santos. Então ele já fez as 3 paradas, né? Ah, não. Uma foi no intervalo. Então ele tem mais uma parada pra fazer. O Edson Boara também. Ele tem mais uma parada pra fazer porque ele fez 2.
Na primeira ele colocou um jogador, na segunda ele coloca 2. Vem os caras, vem Oeste, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, se segura aí Ponte, vai sobrar com o Lúcio Maranhão, tá na bola por ali, o jogador do Oeste, a bola vem, sobra, chega, a zaga da Ponte tira dali. Aí bate por último no jogador do Oeste, vai embora, então é lateral pra Ponte, posse de bola pra defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jung Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Que bom ter o seu carinho, a sua audiência e também a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. Oi. Esse Henrique Santos que entrou, experiente também, hein? Tem 32 anos de idade, é canhoto. Henrique Santos, meio campista, ele troca o meio campo por outro, ele coloca experiência, ele tira o Diogo Freitas, que era o mais jovem do time com 21, e coloca o Henrique Santos de 32 anos no jogo, uma troca de um meio campo por outro aí. Bola recuada aqui no campo de defesa para o goleiro da Ponte, o Vinícius. Deixa eu dar moral para você que está aqui no nosso chat. Ciro de Paulínia, valeu Ciro, obrigado. Diz que a Ponte vai empatar o jogo. Um abraço. O Aparecido Alves, equipe, o time está desentrosado. Da vaga para a Copa do Brasil. Não deveria ter sido realizado um planejamento antes? Foi, né? Mas foi muito em cima da hora. Os caras vêm, campo de ataque, bola com o time do Oeste, bola com canhota, vai bater pro gol, bateu, chega a zaga da Ponte Preta pra tirar dali, a bola volta, sobra pra Macaca aqui no campo intermediário, já perdeu a bola, a segunda bola é sempre do time do Oeste, dá o bote, Bruno Miguel ganha pro time do Oeste, solta atrás ali pro jogador que é o Diego Augusto, zagueiro da equipe do Oeste, tocou a bola um pouco do lado direito pro Wallace, vai pra cima na marcação, chega na recuperação, o time da Ponte Preta com o Hugo dominou, soltou a bola um pouco mais atrás ali, trabalha pro time da Ponte, bola com o Neto. Neto deu a bola pro Castro. Castro recebeu, na verdade, do Lucas. Agora sim o Castro domina. Toca a bola pro João Gabriel. Abraçando também aqui o Edilson Roberto. Falta mesmo é futebol. E vão pôr na conta do desentrosamento. Deixa eu ver quem mais aqui. Gente, mas o entrosamento tem que entrar em campo, né? Você tem que ter um time pelo menos no mínimo entrosado. Aí, planejamento. O planejamento era pro Felipe Moreira ser o técnico desse time. E aí, como ele foi pro time principal, o planejamento ficou um pouco atrasado. Né? Mas não dá pra dizer que não, a falta de entrosamento. É nítido que o time não tem entrosamento. Posse de bola pro time da Ponte já. Vou voltar aqui pro chat, hein? Henrique, é o Caviano, dominou pro time da Ponte, solta essa bola aqui pelo lado direito para João Gabriel, deu de novo pro Caviano, solta a bola, a Ponte toca a bola com o Christian, tentou um calcanhar ali na frente, procurava o Kleber, aí melhor pro time do Oeste. Rapaz, agora o Wallace meteu um chapéuzinho pra cima do Hugo. Ficou com essa, hein, Hugo? Na sequência, chega o jogador da Ponte, faz a falta, tá parado o jogo. Castro, falta, posse de bola, campo de defesa pro time do Oeste. Sandro, pra que a Ponte quis entrar nesse campeonato? Pra passar vergonha? Não, pra tentar uma vaga na Copa do Brasil na próxima temporada, Sandro. Segunda partida que esse Eduardo não apresentou nada. Algumas vezes foi pra reserva no time principal, ainda bem que nunca entrou, verdade. O Eduardo já ficou no banco de reservas do time principal. Aí ele termina muito ruim. Eu não acho o Eduardo ruim, não. Não acho, não. Achei que estava até bem no jogo. Acho que saiu porque cansou. Castro domina pro time da Ponte, tocou a bola pro atacante da Macaca, que é o Caviano. Chegou falta. O Caviano faz uma fumaça danada, rapaz. Tava lá na jogada ali. O jogador da Ponte tá parado o jogo. Na verdade era o Blá Blá, não era o Caviano, não. Posse de bola pro time da Ponte. A Ponte domina essa bola. Trabalha aqui pelo lado direito, trabalhando com o Lucas. Forçado. Lucas dominou todo o time da Ponte, com exceção do goleiro no campo de ataque. Vai, Pedro. É Henrique Caivano. Eu tô chamando ele de Caviano, né? Caivano, Isso. tá certo. Eu anotei certo falando errado. Tô falando errado. Caivano, mas anotei certinho aqui na minha papeleta. Caivano. E agora a Ponte tinha a bola no ataque, mas o árbitro deu lateral pros homens. Tava ali com o Kleber, né? Mas deu lateral ali pro time do Oeste. Achei que tinha batido pro último jogador do Oeste, o árbitro entendeu que não. Lateral pro Oeste, Lázaro, deu pro Thiago, recua. Toca essa bola pro Iago Oliveira. O Oeste vence o jogo, a primeira na Copa Paulista. A Ponte tem, por enquanto, a segunda derrota em 2 jogos. Né? Não venceu e não fez nenhum gol. Castro briga com ele, o Wallace. Aí, enxuriçado esse Wallace aí. Já meteu o chapéu, tentou uma caneta agora pra cima do Castro, mas é lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br.
E agora se embolaram ali os jogadores da Ponte com o jogador da Ponte com o jogador do Oeste. O 2 do Oeste, o Lázaro com o 18 da Macaco Kleber. E o árbitro marcou a falta pra nós aí, viu, ô Pedro? Os dois se enroscaram ali, Corsato. Falta perigosa pra Ponte, vai o número 17. O Caivano pra cobrança. Roberto Santos, time ruim, horrível. Edilson Roberto, o Clebson e o Castro podem talvez fazer parte do time A, os demais fracos. Apanham da bola. É o Colarelli, nosso Toninho Colarelli. Tá junto com a gente, vai pintar um cartão ali no banco de reservas, me parece pro treinador do Oeste. O Lelê. Então, cartão pro Lelê. E o árbitro tá conversando com ele. Toninho Colarelli, boa noite, irmãos Corsato e Pedro, chegando após treino da tarde. Toninho, não abusa, hein, meu querido? Cuidado, hein? Toninho já fez 6K hoje pela manhã. E fez 6K pela manhã. Tá vendo? Vamos convidar ele pra correr com nós, E agora tá fazendo treino de novo. Tá animado, hein, Toninho? Tá animado, hein, queridão? E tá chovendo, hein? Vai o Caivano pra bola. Ele pega bem na bola. Quem sabe o gol de empate. E o árbitro tá conversando até agora. Meu pai amado. Gosta da resenha. Caivano pra bola. Chuveirou na boca do gol. Viajou, pegou o goleiro. Sai bom, sai bem, sai tranquilo, Iago. Sai com ela, fica com ela o goleirão da equipe do Oeste. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. A Ponte tenta tocar a bola aqui no campo de ataque, mas perde. Melhor pro time do Oeste. Vem ali pelo lado esquerdo com o De Paula. Toma a frente dele. O João Gabriel briga. De Paula briga. João Gabriel. Os dois caem no gramado. Ele tenta um rolinho da bola. Pediu falta. O árbitro não deu. Melhor pro time da Ponte Preta que recupera essa bola com o Hugo. O Hugo toca pro João Gabriel. João Gabriel trabalhou essa bola. Tocou pro Nicolas Araújo. O Blá Blá. Aí na dividida. Ih, rapaz. Jogador da Ponte foi forte em cima do 5 do Oeste, hein? Do Bruno Miguel. Mas o árbitro vai ver um outro lance aqui no campo de defesa. Jogador do Oeste caído, né? O árbitro tá dando cartão ali pro atleta do Oeste que tá caído no gramado. Deu um cartão pro jogador do Oeste, mas o time do Oeste tá pedindo cartão pro jogador da Ponte aqui também. Ele é desatento, hein, cara? Ele é desatento. As coisas acontecem na cara dele, na lata dele. O jogador da Ponte ali no ataque merecia cartão. E ele é desatento. Ele tava de costas pro lance, cara. É desatento o árbitro do jogo, hein? E o jogador do Oeste tá caído no gramado ali, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Marcos João Carvalho tá mandando um boa noite, amigos. Boa noite, Marcos. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo. Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. E a Macaca vai mexer pela última vez no jogo. Substituição. Vai. Sai o número 11, Hugo, e entrou o número 19, Yuri. Aquele. Meia, né? Quer que eu falo dele? Você vai falar que jogou no time do Jorge Jesus, foi campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copinha. Campeão com o Mister. Chama o Mister. É o Yuri, tá no jogo. Vai ter 10, um pouquinho mais, né? 15 minutos pra tentar mostrar o seu futebol. E o jogador do Oeste continua caído. A entrada do jogador da Ponte foi feia, viu? Foi feia. Se eu não tô enganado, foi o número 18 da Ponte, o Kleber, que entrou com o pé alto em cima do Bruno Miguel. O árbitro não deu nem falta, mas o jogador do Oeste continua caído. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente, obrigado. Internauta torcedor acompanhando a nossa transmissão, lembrando que de segunda a sexta, 7 da manhã, tem Café com Bola, a apresentação de Claudinei Corsi e também ao meio-dia tem Meio Campo FI. Meio Campo FI, Café com Bola, tudo isso para você aqui nos canais Futebol Interior. Não vai dar para o Bruno Miguel, né? Depois dessa entrada, meu querido, não deu para ele, saiu, vai entrar o 21 e o 15. 21 e o 15, vai sair o 7 também no time do Oeste. Alteração. Já Pedro Lino pode confirmar agora, Pedro. Saiu o número 5, Bruno Miguel, e entrou o número 15, Bruno Negueba. E saiu o número 7, De Paula, e entrou o número 21, Pedro Arthur. Então saiu um Bruno, entrou outro. Pedro Arthur
número 21. O De Paula jogou bem, hein? Pra mim, um dos destaques desse time aí do Oeste. Bom jogador o De Paula. Jogador segundo volante, né? Mas grandão, tem bom passe. Puxa o time do campo de defesa pro campo de ataque. E o Bruno Miguel saiu contundido. O jogador da Ponte entrou com força pra cima dele e não deu pro jogador da equipe do Oeste. Entraram aí o Bruno Negueba e o Pedro Arthur no time do técnico Lelê. A Ponte Preta com esse resultado vai ficando com a última colocação do grupo 2, viu, Marcelo? E agora uma jogada em cima do número 8 da Ponte ali, o 19 do Oeste, o Wallace, e tá com a mão no rosto o jogador da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E o jogo tá parado, o árbitro não deu falta, mas não deu cartão. Então a Ponte vai perdendo tempo aqui, vai ganhando tempo o time do Oeste. 37 minutos passados do segundo tempo. 1-0 pro time do Oeste, o gol no primeiro tempo do zagueiro Thiago. O Marcos, não adianta vocês defenderem o Felipe e o Edson. Os dois times não têm nenhuma jogada. A diferença é que o Felipe Moreira está com muita sorte. Se continuar assim, mesmo não jogando nada, eu aplaudo, tá dizendo o Marcos João Carvalho. Nossa, narrador e comentarista são a mesma pessoa? Não. Belo truque de câmera. O Felipe Silva. Fala aí, vai, Marcelo. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Tudo bem, Carlos? Prazer, viu? Valeu, Felipe. Obrigado pela audiência, viu? Tamo junto, tamo junto. E misturado aqui nas transmissões da Ponte Preta, nos canais Futebol Interior, posse de bola pro time da Macaca, bola alongada do Lucas ali, tentou na frente, não conseguiu, melhor pro time do Oeste, fica com a posse de bola, recupera, vem ali o jogador número 21 do Oeste, o Pedro Arthur, dominou, chega a Ponte no carrinho. Garra não falta, né? Falta entrosamento mesmo. E agora falta pra cima do João Gabriel, tá parado o jogo. Só falar aqui que o Lelê fez troca simples, né? O De Paula atacante pelo Pedro Arthur também atacante e tirou um volante, o Bruno Miguel, e colocou o outro volante, o Bruno Negueba. O Bruno Negueba tem 22 anos. O Pedro Arthur, que entrou no lugar do De Paula 24 anos, o Pedro Arthur tem 21 anos, é atacante. E eu tô achando o Caivano muito recuado, jogando como se fosse um meia, né? Ele é meia, né? Então, mas no jogo contra o 15 ele entrou mais de atacante aqui pela esquerda. Vem Ponte, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Oeste, tira. Afasta a zaga do Oeste, tira. E ele vai brigar aqui pelo lado esquerdo. O Caivano ganhou lateral pra Ponte, já bateu rapidinho. Boa, Caivano. Vem, cruzamento, bola pra dentro da grande área, rasteirinho. Por baixo, afasta a zaga. Por baixo, afasta a zaga, o cruzamento foi do Kleber, na posse de bola do Caivano, lateral pra Ponte, tem pressa, Ponte perde o jogo, que Arthur, rapaz, Arthur é do time principal, Neto, dominou, tocou essa bola pro time da Ponte, vai trabalhando por ali, com o Caivano, pediu o Lucas, ele não deu, recupera o Bruno, o Negueba, pro time do Oeste, rapaz, deu ruim, hein, bola na frente pro Maranhão, olha o Maranhão tá no jogo ainda, dominou, pensa, solta atrás agora pro Vansan devolveu, tocou pro Maranhão, a Ponte tem que recompor, volta aqui pro campo de defesa, o Oeste fica com a posse de bola, 39 minutos e meio passados deste segundo tempo, vem Macaquinha, vem Ponte, bola enfiada aqui no campo de ataque pela direita, vamos Ponte, tentar quem sabe pelo menos o gol de empate, bola pro João Gabriel, pela direita, pra lá, pra cá, linha de fundo, cruzou na boca do gol, sobe de cabeça a zaga, mete a cabeça, tira dali, manda pra escanteio, Thiago que fez o gol, mandou a bola pra escanteio, escanteio mais um no jogo, favorece a Ponte, Pedro. Boa chegada da Ponte agora no campo de ataque, Corsato. Quase o gol de empate, mas o Thiago Silva, esperto, mandou para escanteio. Segue 1-0 pro Oeste. Gol do próprio Thiago no estádio Moisés Lucarelli. E agora o Yuri vai pra cobrança do escanteio lá pelo lado direito. 40 minutos passados desse segundo tempo. Bola pra dentro da grande área. Subiu, dominou. Estão pedindo pênalti de novo, jogadores da Ponte. O árbitro diz que não. Melhor pro time do Oeste que fica com a bola, já perde, recupera a Macaca. Vem pro campo de ataque de novo com o jogador que é o Nicolas Blá. Tá recuado aqui no campo de defesa. Solta essa bola, trabalha o time da Ponte. Ponte preta toda no campo de ataque. A bola com o Clepson. Clepson dominou aqui no círculo central do gramado. Vira o jogo, toca na esquerda, é pro Neto, Neto domina, solta essa bola um pouco mais à frente pro Kleber, Kleber dominou, jogou atrás pro Clepson, Clepson domina, solta a bola pro time da Ponte, pro Yuri, Yuri dominou, deu a bola aqui pro jogador da Macaca, que é o Nicolas Araújo, o Blá dominou, pediu falta, o árbitro não deu, a bola vem com o Yuri, passa o primeiro, vai jogando pra trás, na verdade quem tava lá era o Neto dominou, soltou a bola um pouco mais atrás pro Clepson, o árbitro não gosta muito de marcar falta não, a gente já falou isso no jogo, bola agora com o Caivano, aqui quase que na intermediária defensiva, ele domina pro time da Ponte,
toca a bola pro grandalhão. Zagueiro Clebson soltou a bola na frente pro centroavante, o Christian. Christian devolveu, tocou a bola aqui na frente. Tocada legal do Castro no meio do caminho. Chega a zaga pra tirar. E agora tem que cuidar esses contragolpes aí, viu? Tem que cuidar esses contragolpes aí, Ponte Preta. Pelo lado esquerdo, o Maranhão tá se movimentando no comando 1, 2, 3 do Oeste contra 3 da Ponte. Bola pro Maranhão, tá impedido. Tá valendo mais nada isso aí. Apesar do goleiro ter feito a defesa, não tava valendo mais nada. O Maranhão tava impedido, não tava valendo. Tava impedido, não tava valendo mais nada. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Renata Dalgalo. Tá dizendo a Ponte vai empatar. Valeu, Renata. Obrigado pela audiência. Bom, a enquete terminou. 69% votando que a Ponte vence o jogo. Dá pra vencer o jogo ainda, Carlos? Futebol tudo é possível, né? Mas se conseguir um empate, eu já vou levantar a mão pro céu aqui, viu? É fácil não, hein? Vem de novo a macaquinha. Vamos, Ponte. Vamos empatar esse jogo na Copa Paulista. Bola pelo lado direito, pra lá, pra cá. Chega a zaga da equipe do Oeste, tira dali. O Kleber tava lá, do lado direito. A Ponte tem lateral, posse de bola, campo de ataque, bola trabalhada pra Ponte, bola com o Yuri, devolveu, soltou a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando com o Castro. Castro deu pro Clebson, Clebson dominou, o Lucas tá pedindo, ele prefere tocar um pouco mais à frente pro Castro. Castro pro João Gabriel, quase saiu, hein, João? Quase saiu, hein, João? Meia lua pra cima da marcação, bom lateral, linha de fundo, a bola bate no jogador do Oeste e vai embora. Escanteio. Se no primeiro tempo quase não teve escanteio, como diz o Carlos, uma arruma de escanteio no segundo tempo, viu, Pedro? Sexto escanteio no segundo tempo. Mais um. Mais um escanteio ao sexto, como o Corsato falou aí. Bola perigosa no campo do Oeste agora, Corsato. Yuri pra bola, chuveirou na boca do gol, dá um soco na bola, tira dele o goleiro Iago. Ela cai na intermediária pro time da Ponte. Time do Oeste todo dentro da grande área. Caiu com a Ponte, com o Nicolas Araújo. O Blá Blá tá sozinho, Blá Blá. O que você vai fazer, Blá Blá? Encosta na marcação o Maranhão, ele fez errado. Foi tocar, tocou errado. Ih, rapaz, deu ruim. São 3 do Oeste contra 1 da Ponte Preta. Vai ser expulso. Zagueiro da Ponte Preta, se bem que eu acho que ele foi na bola por baixo, hein? Foi nada. Foi na bola por baixo. Foi nada. preciso Segue, agora o zagueirão da Ponte, hein? Foi preciso agora o Clebson, porque ali tinha 3 jogadores. Era ele contra 3. Pedro. Era ele contra 3. Pra mim, o melhor em campo, um dos melhores em campo da Ponte, o Corsato Clebson. Salvou o que era o segundo gol do Oeste agora, o que já podia fechar o caixão, né? E o Oeste não tem pressa nenhuma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Olha o Oeste, Maranhão tocou, bola pro canhota, cruzou na boca do gol, afasta a zaga da Ponte Preta pra tirar, vai dar contragolpe, vem Macaca, a bola com o Christian, solta a bola pela esquerda pra Neto, pra lá, pra cá, demorou pra tocar, hein, Neto? Aí a zaga do Oeste tirou, a bola volta pra Ponte, Castro deu pro Yuri, Yuri, você joga pra Ponte, não pro Oeste, tá certo que a camisa é parecida com o seu ex-time, mas você é da Ponte agora, tocou a bola pro jogador da Macaca aqui pelo lado esquerdo, Neto, falta, o árbitro deu sequência no lance, porque ela sobrou pro Caivano, o Henrique, da Ponte Preta aqui no campo de ataque, já passou a metade do gramado, lado esquerdo, ele olha, o time da Ponte tá muito lerdo, a Ponte demora muito para chegar no campo de ataque, bola com o João Gabriel, dominou, tocou a bola pro Kleber, Kleber das costas para marcação, domina, toca a bola para Castro, Castro dominou, João Gabriel tá pedindo, ele toca a bola no meio, para Christian, Christian dominou, soltou essa bola pro Kleber, sai da ponta, vem pro meio, tá pedindo, o Caivano dominou com a direita, com a esquerda, ele toca, boa, boa, pela canhota pro Lucas, vem pro campo de ataque o zagueirão, bola enfiada, na frente pro Blabá, chega na zaga, a bola voltou, sobrou o Lucas, cruzou na boca do gol fechado, vai pintar o gol da Ponte, João Gabriel, tocou pra trás, chega a zaga pra tirar. Chega a zaga pra tirar. Ih, rapaz, agora deu de novo o contragolpe. Bola do Maranhão, tocou na frente. Pintou na frente ali o jogador da equipe do Oeste. Mais 8. Nossa, cara, o narrador não narrou, é mais importante pra televisão o número do acréscimo, né, do que o lance do Oeste. A gente não sabe o que aconteceu. Por isso que eu não narrei. Porque o câmera tirou a câmera do lance. Mais 8, Corsato. Pelo que eu entendi, a zaga da Ponte cortou. Escanteio. Vamos até 53. Vamos até 53, meu pai do céu. Nossa, mas se saísse um gol do Oeste ali, ninguém ia saber, né? Não, é mais importante o acréscimo do que o gol, né? Gente, o pessoal aí precisa rever essa coisa aí. Que Não. Transmissão horrorosa, hein? E ó, as transmissões da Copa Paulista normalmente são boas. São boas. Mas a de hoje da Ponte judiaram, hein, cara?
Escanteio pro time do Oeste. O Oeste tem escanteio. Tem tempo da Ponte empatar o jogo ainda, hein? Vamos mesmo. até 53. Estamos com 46 desses 8 de acréscimos. Já se foi. 1 minuto já se foi. Escanteio pro time do Oeste. Bola pra dentro da grande área. Vem o toque de cabeça. Sobrou pro Wallace Kimon. Bateu pro gol. Bate nas costas do Neto. Cara, todo mundo pede pênalti toda hora também, hein? O cara tava virado de costa. Como é que ele ia fazer pênalti? Escanteio de novo. Só troca o lado aí, Pedro. Só troca o lado, Corsato. Escanteio pro Oeste. 1-0 pra equipe de Barueri. E vai sem pressa nenhuma bater o escanteio, né? Vou chamar até o teaser, porque até ele chegar lá, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Não bateu o escanteio ainda lá. 46:50. Tá tretando com o auxiliar número 1 ali, o jogador do Oeste, com o Claudenir Donizete, com relação ao local da bola. O Wallace tá perto lá, tem 2 jogadores da Ponte também muito perto, tem que sair daí, né? A Ponte tá perdendo o jogo, a linha tá lá atrás. Um deles é o Henrique. O outro é o Matheus. Então tem que sair dali, não pode ficar ali, né? Não, pra bater o escanteio é o Matheus Canhota. O Matheus Canhota, mas a Ponte tem 2. É o Canhota pra bola, direto pro gol! Dá um murro na bola o goleiro. Ela fica dentro da grande área, a zaga da Ponte tira pra trás. Chega, afasta, tira dali o Henrique. Tira dali o Henrique, o Caivano, mas ele jogou a bola no lado direito ainda. Continua o Furdúncio por ali. Bola pro time do Oeste, vai trabalhando. Quem domina é o Maranhão. Maranhão trabalhou, tocou essa bola. Solta a bola um pouco mais à frente, vai trabalhando pro time do Oeste. Quem domina por ali é o Pedro Arthur. Tenta fazer esse toque na boca do gol. Chega a zaga da Ponte Preta pra afastar o perigo. A bola fica aqui no campo de defesa. Vamos, Macaquinha. Vamos, Neto. Aí ele recua, toca a bola pro goleiro da Ponte, mas bateu por último no jogador do Oeste. Então o goleiro da Ponte pode segurar ela com as mãos. Vai, Pedro! O Vinícius foi bem, agora salvou o que era pra ser um gol olímpico, né? É. O time do Oeste foi muito bem e segue 1-0 no Moisés Lucarelli. O Canhota tentou um olímpico ali, o atacante da equipe do Oeste. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Akira Miyamoto para salvar o planejamento da Copa Paulista. Convoca Luiz Felipe, Thiago Lopes, Fraga e Dudu. Olha, o time da Ponte, cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga do Oeste, tira dali. Ela vai sobrar, rebote pro time da Ponte Preta. Bola com o Yuri. O Yuri dominou, tocou a bola pro Lucas. O Lucas, zagueiro, agora é mais atacante do que zagueiro. Tá trabalhando muito aqui no campo de ataque. O Clepson também. O outro zagueiro da Ponte. Eles tocam a bola, zagueiro para zagueiro. 48:45, vamos até 53. Bola enfiada no comando pro time da Ponte. Afasta a zaga da equipe do Oeste. O Oeste domina. Fica com a posse de bola, trabalha por ali com o jogador que é o Bruno Negueba. Soltou essa bola do lado esquerdo, bola na frente pro Maranhão. Posição legal, bateu pro gol, pra fora do gol. Eu achei que tava impedido, mas o auxiliar deu posição legal, ele queimou pro gol, bateu, perde o segundo gol. Oeste, bom pra Ponte, né? Sorte da Ponte, Pedro. Ele seguiu sozinho no campo de ataque do Oeste, ô Corsato. O Lúcio Maranhão perdeu a oportunidade de fazer o segundo gol, né? Ele chutou, a bola passou rente à trave. Segue 1-0, Corsato. Pra matar o jogo, não matou. A Ponte ainda tem chance. Ainda tem mais 3 minutos e meio de acréscimo. O árbitro deu 8 minutos de acréscimo. Estamos com 49,5. Ele prometeu até 53, mas é o rubro. É o time de Barueri que tem a posse de bola. Agora são 3 da Ponte, 2 da equipe do Oeste. Bola aqui no campo de ataque com Canhota. Pra lá, pra cá chega. A zaga da Ponte tira, ela volta, sobra com o Maranhão. Maranhão trabalha, toca a bola. O time do Oeste com o Pedro Arthur. Ele domina, deixa a bola aqui do lado direito pra Lázaro. Lázaro trabalhou, tocou essa bola pro Henrique. É o Santos, vai passar o Lázaro. Livre, leve e solto. Ele faz o corte, faz o giro. Pra cima da marcação, enganou. A marcação da Ponte Preta fica com a posse de bola, chega por baixo. A zaga da Ponte tira, aí conseguiu tirar de vez o jogador da Ponte Preta, o número 18, Kleber. Dá um bico na bola, mas ela sobra aqui na intermediária, melhor pro time do Oeste, que fica com a posse de bola. Diego Augusto, zagueirão da equipe do Oeste. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Renata Dalgalo empata a Ponte. Silvana Pereira, vamos Macaca. Severino Francisco da Silva. Esse time é uma vergonha. O Gustavo Carvalho, o time ainda sem padrão. Espero que o Abobrão consiga ajeitar esse time a tempo.
É isso. Seja bem-vindo, você que tá junto com a gente. Lembrando que sábado tem Ponte Preta em dose dupla aqui nos canais Futebol Interior, Copa Paulista, Série B, você acompanha tudo com a gente. O Neto ficou caído lá no campo de ataque, hein? O lateral da Ponte. 51. E aí, Carlos? Fala do jogo. O time mostra desentrosamento. No segundo tempo até foi um pouco melhor. Por exemplo, escanteios, foram 6 escanteios para a Ponte, contra 2 escanteios do time do Oeste. Mas o time está muito desentrosado, né? Mexeu muito no primeiro jogo para esse e as peças que entraram, por exemplo, no segundo tempo também não resolveram. O Caivano, por exemplo, que jogou bem no jogo anterior, hoje o Henrique não jogou, não foi bem. O Yuri, que jogou o primeiro tempo contra o time do 15 lá em Piracicaba, jogador que era do Flamengo, entrou aí nesses 15 minutos também, não fez muita coisa. O Lucas Xavier, que fez a sua estreia, que a gente esperava muito, também não jogou bem não. Pra falar pra você que deu pra salvar do time hoje aí, o Vinícius, goleiro que mostra segurança, gostei do Clebson, o zagueiro camisa 3, e o Castro, né? Os 3 jogadores aí que dá pra dizer que foram bem no jogo. O restante, muito abaixo da média, viu, Marcelo? Gostei também do Keverton, número 8. Olha a Ponte, pela direita. Quem sabe o empate, bola pra dentro da grande área. Espalma o goleiro, deu rebote, voltou, sobrou, vai pintar o gol da Ponte. Tentou de calcanhar, Christian vai fazer, bateu, tira a zaga. Que pecado! O Christian teve 2 chances. Ainda tentou um calcanhar ali o atacante da Ponte. Me parece o Nicolas Araújo. Não conseguiu porque o zagueiro do Oeste foi esperto. A Ponte vem de novo, tenta o gol de empate, bola enfiada no comando, afasta, a zaga tira, deu rebote, sobrou pro time da Ponte Preta. Chega ali o jogador da Ponte, boa jogada, linda jogada, vem o chute pro gol, pegou o goleiro. Era o Neto. Fez o giro pra cima da marcação, bateu pro gol, pegou o goleiro, fez a defesa. Quem sabe o último lance da Ponte no jogo. Tentou empatar a Ponte, mas não deu, hein, Pedro? Não deu, Corsato, bate e rebate na pequena área do Oeste. A Ponte Preta perdeu a chance de gol com o Christian Noto e nesse momento o árbitro apita o fim de jogo. Apita o árbitro! Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, não deu pra Macaca. Mais uma derrota na Copa Paulista, vários jogadores caindo no gramado. Cansaço, correram, se esforçaram. O time da Ponte até que melhorou do primeiro pro segundo jogo, mas mesmo assim a derrota de novo, sabor amargo da derrota. O Oeste, que vinha de derrota, consegue a recuperação no campeonato e a Ponte Preta 2 jogos, 2 derrotas na Copa Paulista. Vai ter agora que buscar a recuperação contra o Red Bull, contra o Bragantino. Tá ficando difícil a situação da Ponte Preta na Copinha, na Copa Paulista. Mas quem sabe, ainda muito campeonato. A recuperação, esse time mais entrosado para melhorar de rendimento e fazer gol, né? Porque 2 jogos, nenhuma bola na rede. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta perdeu, o Oeste ganhou o gol do Oeste, marcado pelo zagueiro Thiago. A 10 minutos do primeiro tempo. Termina o jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prune, Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Vamos fazer o seguinte então, intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o fim de jogo. Intervalo, já já o Carlos assume o nosso minúsculo fim de jogo da Copa Paulista. Não deu pra Ponte, mais uma derrota na competição. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia em Sumaré. WhatsApp 995
36 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, o fim de jogo aqui da Copa Paulista, nos canais Futebol Interior. Ponte Preta perdeu, hein? Segunda rodada para a equipe do Oeste, 1-0. Segundo jogo da Ponte, 2 derrotas, 2 gols sofridos, nenhum gol marcado pelo time da Ponte, que nesse momento ocupa a última colocação da competição. E por quê? Porque ela tem 2 jogos, né? Bom, na primeira rodada, Red Bull Bragantino 5, Juventus 2. Oeste, adversário da Ponte hoje, perdeu para o Primavera por 2-1 em casa, se recupera hoje. E o 15 venceu a Ponte por 1-0. Na segunda rodada já foram 2 jogos. O Primavera venceu o Bragantino por 2-0. O Primavera é líder, né? 100% de aproveitamento na competição, 6 pontos ganhos. E na terça-feira, fechamento dessa segunda rodada, 3 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, Juventus e 15 da cidade de Piracicaba. A Ponte Preta é a última colocada, né? Deixa eu ver. Ainda não é a última colocada, viu? Por incrível que pareça. Vou explicar por quê. Porque a Ponte tem -2 de saldo e o Juventus tem -13. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols e não os gols marcados. Então a Ponte ainda é a 5ª colocada, né? Apesar de ter 2 jogos com 2 derrotas, a Ponte ainda é a 5ª colocada, nenhum ponto ganho, só que com -2 de saldo. O Juventus está na última colocação porque tem -3 de saldo, né? Só que a Ponte já jogou 2 jogos, pode ir para a última colocação, portanto, da competição. Nesse momento, o Primavera é o líder, tem 6 pontos ganhos, o Bragantino é o segundo colocado com 3 pontos, mesmo número de pontos do Oeste, da cidade de Barueri e também do 15 de Piracicaba. E aí a Ponte é 5ª colocada, o Juventus 6º, nenhum ponto ganho. Os 2 times que por enquanto ainda não pontuaram na tabela de classificação. Lembrando que são jogos de ida e volta, portanto são 10 jogos, né? São 10 rodadas na primeira fase, ainda mais 8 jogos para a Ponte, que volta a campo, a Ponte contra o time do RB Bragantino, Red Bull Bragantino, às 3 horas da tarde, no próximo sábado, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Bom, 8 da noite mais 6 minutos, 8 e 6,
Ô Pedro, não tem público desse jogo aí em lugar nenhum, né? A assessoria não mandou, né? A assessoria não passou, Corsato, não passou o público e renda. Se amanhã tiver, perguntar pro Paulinho Santana, se tiver amanhã a gente passa no Meio Campo FI, meio-dia. E o Corsato, eu gostaria de fazer uma análise, eu gostaria de seus comentários também. Esse jogo, se colocar o jogo do 15 e esse jogo contra o Oeste, é a mesma coisa. A Ponte tomou o gol, jogou bem, não achou o gol. No final do jogo teve uma boa oportunidade de empatar o jogo, mas terminou com a derrota. Eu não vou colocar aqui que a Ponte jogou bem, não. Ela melhorou do primeiro tempo do 15 pro segundo tempo. É que o primeiro tempo no jogo contra o 15 foi horroroso. Se a gente dividir aí em 4 tempos, né, os 4 tempos, o primeiro tempo contra o 15 foi muito ruim. Oi. Público e renda. Vai. Tiaguinho Toledo mandou no grupo aqui, já tô abrindo. Público pagante, 805 pessoas. Público não pagante, 39 pessoas. Público total, 844. A renda bruta, 9.440. Informou para Bebidas Poti. 9.440, 840 o público. Mas é isso, eu tava colocando aqui dos 4 tempos, o pior tempo da Ponte foi contra o 15. A Ponte deu sorte de não ter tomado uma goleada no primeiro tempo contra o 15. Aí o Edson Boara mexeu o time no segundo tempo, o time contra o 15 melhorou no segundo tempo. Esse primeiro tempo aqui da Ponte contra o Oeste eu também não gostei. O Lucas Braga, o Lucas Xavier não jogou nada, né? Estreou mal e é um jogador já experiente, tem 28 anos, né? Era um jogador para levar esse time aí à frente. Não gostei. O Christian Noto na frente, no campo de ataque, tentou fazer alguma coisinha ali no time da Ponte, né? O Castro gostei, volante. O Castro eu tinha boas referências dele. O Castro mostrou ser um jogador, um volante de boas qualidades, né? É bom na marcação e tem ali um bom passe para sair jogando, apesar da estatura alta, né? É um jogador que mostra um pouquinho de habilidade. Os dois laterais da Ponte, o João Gabriel e o Neto, eles são bons, né? São ok no ataque, né? Mas deixam a desejar na defesa. O Clebson, zagueiro, 24 anos, ex-Real Noroeste, base no Grêmio Porto Alegrense. Gostei, hein? Gostei. Jogador que mostrou aí que tem predicados também. É um zagueiro... zagueiro bom. O Lucas Múfalo, ele é campineiro, o Lucas Múfalo, viu? Tem 25 anos, é um pouco mais novo, né? Começou ainda no Bragantino, hoje é Red Bull Bragantino, mas na época era Bragantino, e estava na Caldense, veio para Ponte Preta, 25 anos. Mas dos dois aqui, o Clebson melhor, mas eles jogaram mais do que os meninos que jogaram no jogo anterior da Ponte Preta contra o 15, o Diego Leão e também o Natan, né? Jogadores do time sub-20 com 19 anos, né? Mas eu esperava mais esse time da Ponte. Dá para dizer que de todos os tempos, né? Eu ainda fico com o segundo tempo do jogo da Ponte contra o 15. Dos 4 tempos. Melhor do que o jogo de hoje? Melhor que o jogo de hoje. A Ponte sofreu aqui contra o Oeste. O Oeste teve chance de fazer o segundo gol. Não achei que a Ponte... mas aí é normal, porque a Ponte foi muito melhor do que no segundo tempo, não. Pra mim, o segundo tempo do jogo do Gui, olha que foi fraco, hein? Foi fraco, mas... os melhores... O primeiro tempo contra o 15 foi um horror, concordo com você. Foi o pior. O segundo tempo foi ok contra o 15, a Ponte merecia até o empate, acho. Sim. Né? Tanto que o último lance do jogo, o Henrique, ele põe a bola na trave, na cobrança de falta, como aconteceu hoje, né? O Neto tentou um calcanhar ali no último lance, o lateral esquerdo, que estava lá no campo de ataque, mas o Christian teve 2 chances no rebote, né? Sim. Uma ele tentou, a bola reboteou, voltou nele, aí bateu na perna esquerda, não conseguiu concluir do jeito que ele queria. Assim, eu entendo que, pra mim, o time do Oeste, pelo menos do que eu vi do 15, é melhor do que o 15. A Ponte pegou um time melhor, melhor, pelo menos na Copa Paulista. Agora, assim, esse futebol aí de hoje vai ser difícil se classificar. Pode até ganhar jogo, porque a gente não sabe o nível da competição. Pode até ganhar um ou outro jogo, mas com esse futebol aí vai ser difícil de classificar. Vai jogar contra o Bragantino, que perdeu por Primavera, né? Mas o Primavera tem 6 pontos. E eu vi o jogo do Primavera contra o Oeste. O Oeste fez o primeiro gol, o Primavera virou. Os dois times que você falou aí do Oeste, concordo contigo. O Oeste jogou bem contra o Primavera, perdeu, mas jogou bem em casa.
E hoje fez um jogo bom contra esse time da Ponte Preta aqui. E o time do Primavera também não é ruim. Não. Né? Também não é ruim. E hoje ganhou do Bragantino, que havia vencido o Juventus por 5-2. 5-2. Né? Então, a Ponte vai ter que melhorar muito. É claro que o entrosamento conta. É claro, os outros times estão trabalhando há mais tempo. A Ponte teve prejudicado aí o seu trabalho, né? O time do Red Bull é o time que estava disputando a Série A3. Sim. Então, o time do é Red um Bull. time que está entrosado. Sim, o time do Oeste tem vários jogadores remanescentes da Série A2. Então. Vários remanescentes. Esse O Primavera também. Esse é o problema da Ponte. Pode ser que quando o time entrosar, ela começa a passar o trator. Mas não dê tempo mais, né? Pode ser tarde. Não Agora, tem mais tempo. eu entendo o seguinte, é claro que a gente quer a vaga na Copa do Brasil, né? A Ponte quer chegar, o torcedor quer chegar, mas eu entendo que o que a gente pode tentar aí é pegar algum jogador pro time de cima. Eu vi aí o internauta falando que, pegar esse jogador, colocar aqui, esquece. Nenhum jogador que está sendo aproveitado com vontade no time da Série B vai disputar a Copa Paulista. Não, Esquece. não vai. Não vai. Pode ocorrer o inverso. Da Copa Paulista, né, jogar para a Série B. Agora, da Série B para a Copa Paulista, esquece. Não vai ter nenhum jogador. Tanto que nem o Luan, né, que eu acho que os goleiros, por exemplo, a Ponte deveria revezar. O Pedro Rocha, o Luan, né, porque o Kaique joga sempre. O Kaique dos 16 jogos só não jogou um. Só não jogou um. Então, o goleiro precisa ter ritmo de jogo. Sim. Mas nem o goleiro vai jogar. O goleiro vai ser o Vinícius. Então, esquece. Não vai ter ninguém Que é tá bom sendo... goleiro. Me mostrou bom goleiro também nos 2 jogos, seguro. Mas esquece, nenhum jogador da Série B vai jogar aí nesse time da Copa Paulista. É claro que a Ponte montou um time para tentar a vaga na Copa do Brasil, mas é aquilo, né? Com o campeonato em andamento, já são 2 jogos, 2 derrotas, vai ter que melhorar bastante para tentar seguir aí na competição. Bom, são 8 da noite mais 13 minutos. Produção, vamos trazer as notas do jogo? As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos ver então se o Carlos vai agradar ou não com as notas do jogo. Vai, Vinícius. 6. Meia dúzia pro Vinícius. João Gabriel. 6. Clebson. 7. Não, peraí. Ô, Felipe, vamos cancelar essas notas do jogo, cara. O time perde em casa de 1-0, você tá metendo a puia aqui, todo mundo falando que o time tá jogando mal, você dá nota 7 pro jogador? As notas são minhas ou suas? Não. Vamos fechar as notas do jogo. Vai. Lucas Múfalo. 5. Neto. 6. Cara. Castro. 6. Eduardo. 4. 4 pro Eduardo? Keverton. O cara vai ficar cornetando minhas notas agora, cara. 6. Lucas Xavier. 2. 2? Só 2? Christian. Com muita boa vontade, 5. Se ele faz o gol no final lá, você ia dar 7 pra ele, né? Perto você. Hugo. Tomou cartão. 5. 5 pro Hugo. Edson Boara daqui a pouco. Caivano ou Henrique, você que manda. Hoje não foi bem não, hein? 4. O Blá Blá. Nicolas Araújo. 4. Kleber. 4. Yuri. 2. Dá a ficha corrida do Yuri de novo. Campeão com Jorge Jesus pelo Flamengo em 2020. Edson Boaro, como lateral direito, como jogador. 10. Técnico hoje, no jogo contra a Ponte. Hoje, 4. Perdeu, né? Perdeu, né? 4. Muito bem. As notas do jogo, senhor Felipe Marques. Pode soltar a vinheta aí. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E agora, Carlos? Não dá pra dizer, por exemplo, quem conhece um pouquinho de bola, as piores notas pro time do meio campo pra frente, né? Mas o time perde em casa, você dá nota 7 pra jogador, cara? Cara, eu gostei do Clebson. Pra mim, o time quando perde em casa, essa é a minha regra. Nenhum jogador pode receber mais do que 5. Tá, o Clebson, você viu o bote que ele deu ali no cara, que inclusive você falou que ia ser expulso, que não dava pra ver pela imagem. Mas você viu, ele foi na bola, foi bem, não perdeu uma
Não perdeu uma bola. Tá bom. O Clebson foi o melhor jogador em campo. Então, mas assim, Ponte, você que é o coordenador, você que manda, mas você tá conectando minhas notas. Se você me colocar de comentarista, se o time da Ponte perder em casa, eu não vou dar nota mais que 5 pra ninguém. Você acha que o Vinícius merece uma nota só 5? O Vinícius fez 2 defesaças. Só 5. Perdeu o jogo. Tomou um gol, que não foi culpa dele. Podia ter feito 10. Se a Ponte tivesse perdido o jogo, ia... Se ele faz 10, se ele defende... Vamos lá. Se a Ponte perde o jogo de 3-0, tem 5 pênaltis. O goleiro defende os 5 pênaltis, ele vai receber nota 5. Na sua visão? Sim, tomou 3 gols, pô. Ah, você tá de sacanagem. Vai, Carlos. Você vai cornetar minha nota, é isso mesmo? Não, vai, Carlos. Já acabou. As notas do jogo já foram. 8h15. Vamos agora para a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos com o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, a Ponte Preta jogou a segunda rodada da Copa Paulista no estádio Moisés Lucarelli e foi derrotada. A Macaca entrou em campo com o Vinícius, João Gabriel, Clebson, o Lucas e o Neto, o Castro, o Eduardo, o Keverton e o Lucas Xavier, o Christian e também o Hugo. Edson Boaro colocou ainda o Caivano, o Nicolas Araújo, o Kleber e o Yuri. O Oeste do Sérgio Alexandre, o famoso Lelê, jogou e venceu com Iago Oliveira, Lázaro, Thiago, Diego, Augusto, Daniel Vansan, Bruno Miguel, Diogo Portuga, De Paula, Lúcio, Maranhão e Rei Fitti. Wallace, Matheus Canhota, Henrique Santos, Bruno Negueba e Pedro Arthur entraram na equipe do Rubro de Barueri. O árbitro da partida nesse domingo 9 de julho de 2023 foi o Fabiano Monteiro dos Santos, 25 anos, auxiliado pelo Claudenir Donizete Gonçalves da Silva, de 47 anos. Também na bandeira 2, o Bruno Nunes de Moraes, 28 anos. O quarto árbitro, o Flávio Roberto Ribeiro, de 27 anos. Gol do jogo, Thiago, zagueiro, 10 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma bobeira da zaga da Ponte, cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele, livre dentro da grande área, perna direita, Schlapp nela, bola pro fundo da rede, 1-0 pro time do Oeste. Só para registrar os cartões do jogo aqui, eu tenho que o Hugo tomou cartão e o De Paula também tomou cartão. O árbitro deu um banco de reservas do Oeste, mas eu não sei se foi pro técnico ou não. Foi pro técnico, foi. Então, 2 cartões aqui pro Oeste, um cartão só para Ponte Preta, pelo menos na minha anotação aqui. Só tivemos, portanto, cartão, né? A tarjeta na cor amarela, só dessa cor aqui, tá bom, gente? 844 torcedores para R$ 9.440 a renda do jogo. Copa Paulista, segunda rodada 2023 no Moisés Lucarelli. 0 para Ponte, 1 pro Oeste. Ficha técnica do jogo. Muito bem, deixa eu pegar o seu destaque final então, Corsato. Valeu, um grande abraço para você, boa noite e boa semana. Valeu, Carlos. Um abraço para você, para todo mundo, pro Pedro, pro Felipe, pra nossa audiência, né? É sempre muito bom estar junto com vocês. E para mim, só para resumir rapidinho, a Ponte Preta tá na balada, foi pra balada com o intuito de arrasar, né? Na balada, mas por enquanto tá sendo arrasada. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, Corsato. Um abraço para você. Sábado, o Marcelo transmite Ponte e Tombense aqui nos canais Futebol Interior. Mais cedo, Ponte e Bragantino, comigo e com o Pedro Lino. Aí o jogo da Ponte com o Tombense, Marcelo, André Luiz e Frank Francisco irão transmitir a peleja. Pra quem não tá no canal de áudio, ele tá me dando cartão vermelho. Então me dá aqui, eu vou tomar um cartão do árbitro e cartão vermelho pra você também. Pedro Lino coça a cabeça, ele cortou o cabelo, mas eu sei o que é. É o produto que ele passou ali na cabeça que tá dando um revertério nele. E ele tá coçando a cabeça nas imagens aí dos canais de Futebol Interior. Ô Pedro Lino, dá o seu destaque final aí, querido. Grande abraço. Abraço, Corsato. Meu destaque final é que a gente volta aqui na transmissão no sábado que vem,
às 3 horas da tarde para Red Bull e Ponte Preta no estádio... Aqui não tá mostrando. Não vai sei... ser no estádio, tem que ser em estádio oficial, vai ser no Nabi Abichedi. Vai ser no Nabi Abichedi. Isso. E amanhã, a partir do meio-dia, Meio Campo FI aqui nos canais do Futebol Interior e na Rádio Essência FM. Beleza, valeu Pedro, um abraço, boa semana, viu? Abraço, boa semana pra vocês, até amanhã. Amanhã meio-dia tamo junto no Meio Campo FI, aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso, gente, 8 da noite, mais 21 minutos, quero agradecer todo mundo que participou, você que mandou mensagem pra gente no Facebook, no YouTube, você que mandou mensagem pra gente aqui também no nosso WhatsApp. Valeu, muito obrigado a todo mundo aí pela participação. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, só abraçar aqui o Fininho e o Wesley, obrigado pela parceria. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. Estive ao lado do Marcelo Corsato, do Pedro Lino, equipe técnica, mesa de áudio e vídeo a cargo do Felipe Marques, direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Amanhã, 7 da manhã, nos canais Futebol Interior, tem Café com Bola com Claudinei Corsi, meio-dia, Meio Campo FI, com toda a nossa equipe, Claudinei e toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. E amanhã, 8h30 da noite, para você, torcedor da Ponte Preta, Hora da Macaca. Comigo, o repórter foi embora e quer falar. Já falou tchau, repórter. É o básico isso. É o básico isso. Mas lembre-se disso, viu, Pedro Lino? Falou tchau, já era. Diga. Informação do Campeonato Brasileiro da Série A. O líder Botafogo fez 2-0 no Grêmio e abriu 10 pontos de vantagem para o Flamengo. Beleza, mas aprenda isso, Pedro Lino. Falou tchau. É tchau, tá? 8 da noite, mais 22 minutos, 8h22. E para completar aqui o placar ao vivo Futebol Interior, finalzinho de jogo, Fortaleza vai vencer no Atlético do Paraná por 1-0. Série A, Campeonato Brasileiro. E pela Série B, o jogo de hoje em andamento, Sport e Mirassol empataram 0-0, mais de 17 mil pagantes lá na Ilha do Retiro. Então é isso. Amanhã, 8h30 da noite, Hora da Macaca, nos canais Futebol Interior e também no YouTube. Hora da Macaca. Comigo, com o Marcelo, com o Grigo e talvez com o Frank Francisco conosco na Hora da Macaca. Mas já vai ter 3 pessoas. Vamos terminar meia-noite, né? Comigo, com o Marcelo e com o Grigo termina meia-noite a Hora da Macaca. Valeu, gente. Excelente semana para todo mundo, hein? Ótima segunda-feira e que a semana seja especial e abençoada. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo. Tchau. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol!